Se o seu dia não foi louco, agora ele vai ficar. Em Brasília, 19 horas, está começando o Capitalk, o podcast de Brasília para o Brasil. E hoje estamos recebendo ele, o poeta do futebol brasileiro. Carter, senhoras e senhores! Ele que sim é de Brasília, chupa Rio, chupa São Paulo, chupa todo mundo aí. É do nosso quadradinho. Tudo bom, Carter? E aí, meu cara? Pô, maravilha, prazer estar aqui no Capitalk, né? Projeto de Brasília e vamos aí falar de coisas loucas. Legal. Eu comecei falando isso que você é de Brasília porque eu descobri há pouco tempo que você era de Brasília. Já seguia você, já seguiu o Esse Dia Foi Louco, já curtia demais os seus posts. E quando fiquei sabendo que era de Brasília, deu um orgulho. Pô, legal, velho. O cara que é um dos caras mais balizados hoje para falar de esporte na rede social, pelo menos na minha opinião, né, que é bem coerente em tudo que diz, é aqui do nosso quadradinho. Já seguiria há muito tempo, sabia que era de Brasília, Rodrigão? Já seguia, deixei de seguir, voltei a seguir, deixei de seguir e agora estou seguindo de novo. Toda vez que fala mal do Palmeiras... Toda vez que ele fala mal do meu time, que o Carter, ele gosta de provocar. Ah, mas tem que ter espírito esportivo, né? Pois é, aí só que tinha dias que eu não tava muito bem, eu falei, eu vou parar de seguir esse cara, porra. Aí eu parava. Cara, nunca deixei de seguir, acho que ele sempre foi de boa com o Fluminense. Pô, mas... Por incrível que pareça, olha só. Aí passava um pouco, alguém mandava alguma coisa aqui, aqueles posts privados, eu falei assim, esse dia foi louco, bicho, eu vou voltar a seguir o Carter. Aí ele voltava a ficar mais um tempo, aí o Carter começava de novo, eu falei, eu vou parar de seguir esse filho da puta. Mas agora estamos em paz, tem uns 6 meses que a gente voltou e tá tranquilo. A gente voltou, né? Vocês fizeram as pazes, sendo que ele nem sabia que você existia. Legal. A gente tava em crise. Bacana. Você tava em crise do relacionamento. Em crise, eu e ele, mas agora, se você se comportar, a gente vai seguir. Eu sempre falei isso, essa brincadeira, né? Falei assim, olha, você que segue aqui a página e deixou de seguir, e depois voltou a seguir, saiba que você é putinha desse Dia Foi Louco, né? Volta a seguir. E não adianta, cara. Você chamou ele de filho da puta, ele chamou você de putinha. Eu sou uma rapariga do Esse Dia Foi Louco, então. A zoeira, ela é maior do que essa briga que existe ali entre o usuário da plataforma e a plataforma, né? Porque eu tô zoando hoje um time, amanhã vai ser o rival e vai chegar em você vai rir, né? Então faz parte. E um dia vai estar por cima, tirando o Botafogo, um dia vai estar por cima, né, o time, e aí você vai poder falar bem do time, né? Exato, a gente vê, no futebol tudo acontece, até o São Paulo foi campeão esse ano, então... A gente tem que dar uma ajudinha pro São Paulo, né, tadinho? O Palmeiras precisou resgatar o rival dele. Exato, né? Às vezes é preciso. Coisa que o Flamengo não faz. Pô, o Flamengo podia dar a mão pros caras lá do Rio, resgatar o Vasco. O Fluminense tá tentando. O Fluminense é o último da resistência ali. O Fluminense tenta, firme e forte. Os outros desistiram já. Os outros não, deixa o Flamengo reinar. É complicado. Carter, queria começar falando então de Brasília. Você realmente é nascido aqui em Brasília? Passou a infância onde? Conta pra gente. Sim, nasci em Brasília, né? Meus pais Meu pai veio pra cá trabalhar na Polícia Militar. Ele era baiano e morou no Rio, assim, a vida toda, né? Uma história bem brasileira, né? O nordestino que vai A família dele foi toda para São Paulo e ele foi pro Rio sozinho. E aí ele fez a história dele no Rio, na Polícia Militar. Quando transferiu para cá, existia aquela coisa de ter um incentivo, né, para o funcionário público se mudar, porque ninguém queria, na verdade... Ir para a roça, né? Brasília não tinha nada, né? E aí ele veio nessa no incentivo, se estabeleceu aqui. O meu avô materno, ele trabalhou aqui na construção civil, né? Pô, legal. Ajudou a construir a cidade, vamos chamar assim, né? Que são os famosos candangos, né? Exatamente. E ele trouxe a família, primeiro, para as imediações aqui de Brasília. Eles moraram em Lusiânia, que não é Brasília ainda, mas é próximo aqui. E com o tempo foi chegando, meu pai e minha mãe se conheceram aqui em Brasília. E por que pareça, né? Assim, eu tenho 43 anos, eu não sou a primeira geração de brasiliense, né? Tem a galera da casa dos 50 até 60 que nasceu aqui. Os primeiros meses, exato, né? Tem. Foi que a gente conversou que... Foi o Digão, não foi? Que o pai dele veio pra cá, bem no início também, acho que tem alguém da família do Digão que nasceu com poucos meses aqui em Brasília. Eu acho que foi. Essa galera que pegou uma Brasília bem diferente, assim, né? Nossa, totalmente. Eu cresci nos anos 80, assim, eu acho que a cidade já estava bem consolidada, assim, né? Mas tem até uma curiosidade legal de Brasília que pouca gente sabe, né? Porque só a partir dos anos 2000 é que a gente vai ter uma população nativa, né? Autóctone, né? Essa palavra é bonita, né?
Autóctone. Autóctone. Se prepare que ao decorrer dessa conversa aqui vão ter várias palavras bonitas. Carter gosta de... Então, Ele gosta. é só a partir dos anos 2000 que a gente vai ter uma população nativa de pessoas que nasceram aqui maior do que de imigrantes, né? Das pessoas que vieram para cá para fazer a cidade acontecer, né? E aos poucos, disso tem um detalhe legal, né? Papo de Brasília, vamos falar de Brasília. Que eu percebo hoje em dia, eu percebo na galera mais jovem, que eu acabei me conectando com essa galera mais jovem muito por causa da rede social, né? Então, a gente vai ficando velho, vocês sabem também, vocês não são mais nenhum... É isso, eu tô com 24 agora já. A gente vai ficando velho. Passamos os 30. Você começa a se desconectar com a galera, né? Assim, poxa, essa galera pensa diferente. Sim, né? sim. Você não consegue acompanhar, na verdade. É né? que eles estão o tempo todo mudando. Exato. E a gente já não muda na mesma frequência, né? Você não acompanha mais. Mas quando eu comecei a falar de futebol na rede social, eu acabei me conectando de novo com essa galera. E tal. E hoje eu percebo que existe um sotaque de Brasília que já está despontando. Na minha geração, a gente não tinha um sotaque assim muito proeminente, né? Como tem o carioca que puxa o S lá, o goiano com o R muito forte. A gente era muito neutro, assim, na questão do sotaque. Mas agora existe um sotaque de Brasília e, cara, eu percebo, assim, às vezes eu ouço falar, olha aqui, olha o sotaque de Brasília rolando aqui. Daqui a 2, 3 gerações, a gente vai ter Eu não consigo identificar. Isso que eu ia falar. Eu sou contra e brigo com quem fala que tem sotaque. Isso é uma guerra aqui em Brasília, que tem gente que fala que brasiliense Pra mim não tem. sotaque. Pra mim não tem. Desculpa, E outros Carter. que dizem que brasileiro não, a gente não Não tem tem, sotaque. Nós não somos tem. uma mistura de sotaques. Mas assim, a gente tem porque, né, aquela questão de ter ou não sotaque é bem relativo, né? Assim, É claro, é o minha carioca vai olhar opinião, pra é. gente e falar, você tem sotaque. Porém, nosso sotaque era muito neutro. É isso que eu tô falando. Tá aparecendo mais. Só que ele tá aparecendo mais, eu não consigo nem reproduzir, assim. Mas dá uma andada com a molecada jovem ali, Taguatinga, tem um na saúde Ceilândia. Com meus amigos, com meus amigos. eu tenho Eu meus saúde amigos. pra andar com Vicente jovem, né? Pires, você vai ouvir assim, você vai falar, nossa, olha isso aqui, cara. É assim, cantadinho, porque a gente tem muita influência do Nordeste aqui, né? Claro, Muito. claro. Eu lembro criança, que você perguntou onde é que eu morei como criança, né? Eu morei muitos anos no Núcleo Bandeirante, né? Bandeirante, Bambam. Que o pessoal chamava, né? Bambam. Band. E ali no Núcleo Bandeirante, tem um Mercadão do Núcleo Bandeirante, famoso Mercadão. Quem não conhece o Mercadão do Núcleo Bandeirante tá errado, né? Tá morando errado. Exato. não visitou Brasília ainda. E lá no Mercadão, é um grande epicentro ali da cultura nordestina. Tem vários restaurantes típicos de comida nordestina, raiz, né? Pô, lá eu Nada sofisticado, coisa realmente Sim, claro. rústica ali. Então, assim, a influência do Nordeste é muito clara aqui, muito marcante. E esse sotaque de Brasília, que está surgindo Leva aí, um pouco. leva bastante do cantar do Nordeste. Eu tô falando que não tem, na minha opinião, porque eu não consigo identificar. Mas se você está falando que consegue identificar, é porque tem alguma coisa vindo aí, né? É uma coisa solta no ar. O que eu sempre defendi, claro, não tem como não defender essa hipótese, é que nós temos gírias próprias. A gente o brasiliense é muito forte nesse campo da gíria, né? De verdade, tem gírias que fixaram de maneira muito forte, como véi, Hoje em de dia boa, cabuloso. Eu escuto muito o jovem falando, moço. Isso aí já não é daqui, não nasceu aqui. Isso é muito Nordeste. Quando você vai pro Nordeste, você escuta muito, ô moço. Aí acontece de ir para algum lugar as pessoas falarem, né? Ah, vocês têm muito sotaque, vocês falam véi e tal. Não, peraí, isso é gíria, isso não é sotaque. Isso é maneira de falar, né? Não é sotaque. Mas quem sabe daqui a um tempo a gente percebe. Aí você será visionário. Você foi o primeiro a falar que tá nascendo um sotaque aí, ó. Tem uma conta, vou olhar. Eu entrei recentemente no TikTok, né? Que é nada mais jovem do que o TikTok. Nada mais jovem do que o TikTok. E eu achei uma conta lá de um rapaz, que agora eu não vou lembrar de cabeça, que ele é de Brasília e ele tem uma série assim, gírias de Brasília. Ah, conheço, amigo meu, Luiz Tá Ligado. Luiz Tá Ligado. Comediante, ele viralizou com esse vídeo. Inclusive, quando eu divulguei o Capital, que ele já mandou mensagem, chama aí, velho, chama aí. Eu pensei que tava zoando, amigo meu. É sério, pô, é verdade. Às vezes eu falo sério, Luiz Tá Ligado. Abraço pra você, Luiz Tá Ligado, depois a gente vai te trazer aqui. Muito bom, ele tem uma série de gírias de Brasília e ele fala o sotaquinho de Brasília. É só você ouvir ele com um pouquinho de atenção, fecha o olho que você vai ouvir ali. Aquilo ali é a semente do novo sotaque de Brasília. Vou dar essa chance pra você, Os meus Carter. filhos provavelmente não vão escapar, né?
de falar, assim, porque é um processo natural, né, cara? Não dá pra conter, assim. Brasília é muito nova, né? É normal não ter sotaque, pelo menos algo que todo mundo identifique, né? É normal. E aí as crianças aprendem a falar na rua mesmo, né, cara? Assim, não tem jeito. Eles vão sentir essa influência. E a gente, vai continuar falando mais neutro. Assim. E a gente fala véi até hoje. Eu falo véi demais, eu falo muito véi. Qual a gíria que você mais fala? Olha, cara, assim... Você é o cara que eu vejo que, até por ser advogado, eu acho, você fala de forma... Da máxima vênia, né? Tipo você fala de forma culta, de forma formal. Eu acho que você cria uma tendência, né? A gente trabalha com comunicação, vocês sabem melhor que eu, você precisa falar de forma clara, né? Você precisa, né, falar pausadamente. Tirar aquele juridiquês. E esse traço, talvez... mais de Esse Dia Foi Louco do que do Carta Advogado, assim. Porque até o cara se forma em advocacia, de direito, você tem essa tendência a querer falar bonito, né? A querer, né? Estudou isso aqui, quer repetir. Advogado. Exato. E você acaba limitando a comunicação, na verdade, né? Quando você vê um texto ali muito rebuscado, né? Fica chato, você não vai atingir ali a pessoa que precisa atingir na comunicação, que talvez é um juiz, é um analista, é alguém que vai ler aquele processo. Quando eu comecei a falar com os jovens, né, eu acho que eu me libertei um pouco disso e eu consigo ter uma comunicação hoje que aceita mais a modernidade, a gíria, e até você precisa falar assim para atingir esse público. Mas no dia a dia, cara, eu acho que eu falo bastante palavrão, assim, minha esposa vive falando, olha as crianças, né, assim, você acaba falando no dia a dia. Costume, né? Mas eu acho que o véi entra, né, o cabuloso, né, é uma coisa que é muito Brasília, né. Na minha época a gente falava muito de rocha, né? O de rocha era legal. De rocha. Hoje em dia é difícil, mas eu peguei um pouquinho do de rocha. E eu lembro uma época que, assim, que em Brasília falava assim, aquela coisa é ruim, né? Você falava assim, hoje a pessoa fala assim, não, isso é muito palha, né? Mas a gente falava paia, né? Paia. Não, é paia, velho. Peguei também o paia. Tá ligado? E sempre vem um velho. Depois do pai, depois palavrão. Depois do palavrão, carai, velho. Hoje sempre. também tem muito, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. O nome desse cara que eu falei, Luiz, tá ligado. Tá ligado. O nome dele já é uma gíria, né? Mas o tá ligado, né? O famigerado top, né? Que eu acho que é desnecessário. Ainda uso um pouco, desculpa. Devo perdão à sociedade, eu uso o top de vez em quando. Eu acho que o top, o problema dele não é nem você falar o top, é que ele acaba sendo muito globalizado em todo lugar. Todo mundo fala, né? No mundo todo. Não é Brasília. O top é Brasil. Total. Não é gíria daqui, de jeito nenhum. Não é daqui. Não. E ele acaba limitando esse tipo de expressão mais regional, né? Entendo. Então você fala, pô, é top. Talvez na minha época lá a gente ia falar que era... É massa. É massa, velho, né? É massa, massa, sempre falei muito. Agora, eu tô falando muito agora, não deve ser só eu, assim, se eu tô falando muito é porque eu tô ouvindo muito também o Mano. Aqui em Brasília, não é? Eu também ouço muito, mano. O Mano tem... Cara, em WhatsApp, se eu trocar áudio com um brother, vai ser o início dos áudios é só Mano, se for colocar só o início, tá ligado? Outra que eu também escuto muito é bicho. Tipo, bicho eu não falo não. Isso eu já escuto muito, assim, no meio, assim, dos meus amigos, assim, bicho, tava ontem não sei aonde, não sei o quê. Tu fala muito bicho. Pois é. Tá defendendo bicho porque tu fala. É da minha quebrada. Mas ninguém fala bicho, só tu. É da minha quebrada. Da tua quebrada? Tá bom, qual que é a tua quebrada? Águas Claras. Que quebradona, hein? Nossa. Quebradona. Não. Rapaz, lá o negócio ferve. Inclusive o carro é de Águas Claras hoje. Hoje em dia eu moro em Águas Claras. O que você acha de Águas Claras? Cara, tudo. Águas Claras é meio maluco. Sinceridade, né? sinceridade. Não, crítica que eu faço muito Águas Claras, toda vez que eu tenho que sair de casa, e, por exemplo, vamos supermercado, né? Ou vamos na farmácia. Não tem onde parar o carro em Águas Claras, né? Assim, não é uma cidade pensada, o cara faz um empreendimento, o cara investe, e muitas vezes a pessoa não vai lá porque onde que eu vou parar? E Brasília é essa história, né, cara? Não adianta, a gente tá falando de Brasília, aqui todo mundo tem carro. Tem que ter, né? E você precisa, né? É o meio mais fácil, mais rápido de chegar nos lugares. A gente não tem o costume de andar nem em Águas Claras a pé, né? Lá eu acho que é a cidade que mais anda a pé. Mas mesmo assim não é... Não você precisa sair de casa de carro, né? No máximo você vai pedir o Uber para te deixar na porta porque não tem onde parar o carro, assim, né? E Águas Claras é uma cidade hoje em dia que eu acho interessante, porque tem muita gente nova, assim, no sentido de casal novo, com criança, né? E é a nossa realidade, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, então isso acaba propiciando assim, um convívio entre a molecada e os coleguinhas. Então é uma cidade legal para casal que tem
tem filho, né? Existe sempre aquele problema que todo mundo aponta do trânsito, né? O trânsito em Águas Claras, né? Que, assim, para quem consegue sair de casa um pouquinho mais tarde, né? Na advocacia é comum você começar a trabalhar 9h30, 10. E também fica até 8h30, 9h30, então você não pega esse trânsito, né? Mas para o funcionário público ou aquela pessoa que, né, segue o horário, realmente, no período normal, é bem difícil a questão do trânsito. O trânsito interno já está um pouco insuportável, né? E eu acho que a pandemia escancarou o lado mais sombrio, assim, de você estar morando perto de muita gente e não estar necessariamente conectado com as pessoas, né? Tem 60 famílias morando no meu prédio e eu não conheço ninguém. E isso ficou muito, muito claro na pandemia, né? Você vê que o seu núcleo, assim, de pessoas que você pode contar é a família e alguns amigos mais próximos, né? Então, e a necessidade de você estar num espaço maior, de ter um quintal. Então, a pandemia me fez desgostar um pouco de Águas Claras nesse aspecto, assim, né? De você não ter um espaço ao ar livre para estar com as crianças. Um espaço de vocês. Exato, né? Reservado. Porque o espaço comum, na pandemia, você não podia utilizar, né? Tem isso também. E às vezes deve ter um hater no seu prédio que não te conhece. E que deve seguir e falar assim, esse dia foi louco, deve ter mesmo. Acontece, de vez em quando aparece. Já que ninguém se conecta na cidade, o pessoal de Ceilândia, muita treta, veio aqui e definiu Águas Claras como Enzolândia. Já vi eles falando isso. E agora a gente quer dar o direito de resposta a você. Águas Claras é Enzolândia, Carter? Cara, eu acho que Águas Claras é a cidade mais gourmet do DF, né? A gente pode definir dessa forma, assim, né? É o pessoal que tem um poder aquisitivo um pouco maior, gourmet, né? Mas não necessariamente, não é o Lago Sul ainda, né? Então, aí que tá o problema. Não era pra ser a cidade mais gourmet, mas gourmet era pra ser Noroeste, Sudoeste, Lago Sul, Lago Norte. Só que Águas Claras é mais gourmet, eu não quero falar em hater de Águas Claras. Eles se sentem mais gourmetizados do que essas cidades, sem que o nível aquisitivo dos moradores lá, o preço de um apartamento lá, o preço de uma residência lá, custe tanto quanto esses outros lugares que eu falei. Então talvez seja esse o problema de muito ego. Será que eu tô falando besteira? Não sei assim. Você tá sempre falando besteira. Essa é uma ótima defesa. Se alguém falar, velho, sempre falo besteira. Sempre falo besteira. Exatamente. Talvez, né? Minha mãe gostava de falar assim que tinha uns vizinhos que vendiam almoço para comprar janta, né? O cara tá com crediário ali apertado, mas tá com um carro novo. Existe pessoas que têm essa opção, né? De organização financeira. Mas eu acho que o problema de Águas Claras é que quando a cidade se torna, né, reconhecida assim, por ser mais sofisticada, né, acaba que o comércio enxerga aquele público ali como um público que tem um poder aquisitivo às vezes maior, né? Exato. Então você vai fazer compra em Águas Claras, é um horror, cara. Você tem que ir lá no Atacadão, na Ceilândia Sul, porque senão você não consegue fazer compra. Entendeu? Eu ia no Atacadão aqui do CIA. Eu só encontrava gente de Águas Claras. Mas é claro, não dá pra comprar lá. Só tinha gente de Águas Claras. O pessoal, não, tem que sair de Águas Claras pra fazer compra. O de Taguatinga também, do Pistão ali, só gente de Águas Claras. Sensivelmente menor o preço se você for no dia a dia em Águas Claras e for no dia a dia ali no Pistão Sul. Você vai ver uma diferença sensível no preço na mesma rede de supermercado. Se você fizer a mesma compra, os mesmos produtos, você sente que você economizou uns R$15 ou mais. No de Taguatinga. Ou mais. No de Taguatinga do que no de Águas Claras. Isso é interessante. Não é bom pra quem mora lá. Mas tem um preço ser gourmetizado. Ceilândia é muita treta, veio aqui. O Ceilândia é muita treta, eu não conheço assim pessoalmente o pessoal, mas a gente já trocou várias ideias ali no universo online, né? Gosto muito do trabalho deles. E é divertido ver ele brigando com aquele Taguatinga da depressão, né? Eu não sei se aquela briga é real ou se é... É real. É real. É real porque eles vieram aqui... o primeiro... Você vai dar spoiler. O Ceilândia não pode soltar. Já saiu, velho. Já saiu, já. Já saiu. Aqui a gente deixou gravado os episódios antes, tá, gente? Só pra explicar. O Ceilândia Muita Treta veio aqui, os dois integrantes, né? O Michael e o Naldo. E, segundo eles, é bem real. O pessoal que assistiu viu aí. Ele falou que o Naldo disse que não pode encontrar com o cara do Taguá da Deprê pessoalmente, senão dá treta. Da briga. A gente vai chamar o cara do Taguá da Deprê pra vir aqui também. Inclusive, tá feito o convite aí, pessoal do Taguá da Deprê. Na verdade, é uma pessoa, né, que toma conta. Toda a equipe que chama uma pessoa
estão todos convidados. Todos convidados a virem aqui, falar um pouco da história do Taguá da Deprê e também se defender do que foi dito com a entrevista do Sinal de Muita Treta. Mas a treta é real. É real. Muita treta. Tá fazendo jus ao nome do perfil. Exatamente, né? Tá fazendo jus. Você já teve alguma treta com alguma outra página do perfil do Instagram? Creio que não, cara. Assim, eu acho que eu sempre tive muito meio de cooperação, assim, né? A gente se ajudar, né? De divulgação mútua. Isso sempre aconteceu. Mas nunca tive nada... Eu também procuro gastar minha energia em coisa positiva, né? Às vezes tem treta com um seguidor, né? O cara vai lá e te xinga, né? Sim, a gente vai falar já. Eu sempre tive uma tolerância bem grande, assim, porque é diferente o hater, do cara que tá desabafando ali, porque eu zoei o time dele que acabou de ser rebaixado, né? O palmeirense que tá feliz da vida, falando que é Deca, aí eu falo, pô, Deca, cara, o campeonato começou em 71, que história é essa de Deca? Aí esse cara, eu tenho uma tolerância maior, não, eu toquei num ponto na ferida do cara. Sensível e tal. A semana que vem ele tá aqui pedindo desculpa. Mas tem o hater que é aquele cara que você não vai agradar ele, né? Não tem argumentação, né? Você não vai agradar, né? Ele tá ali pra que zumbar. Então, pra esse cara, se eu estiver queimando a pauta aí, desculpa, mas pra esse cara... Não, pode ir. Manda ver. Pro hater, a melhor coisa que você pode fazer por você e por ele é bloquear, tá? Por quê? Porque, cara, assim, ele vai se sentir... estranho no primeiro momento, vai postar lá, olha, o fulano de tal me bloqueou. Mas depois cessou, sabe? Depois acabou, porque você vai liberar aquele cara pra ele sentir raiva de outras pessoas. Inclusive, eu quero fazer um apelo aqui. Você vai dar liberdade pro hater. Exato. Fala, vai sentir raiva de outras pessoas e você vai poder se concentrar no seu trampo. Tranquilo no seu trampo. O Milton Leite me bloqueou no Instagram. Você gosta disso? Mas eu não sei porque... Talvez eu tenha uma vaga noção. O Milton Leite, o narrador. Talvez você tenha xingado a mãe dele. Talvez. Xingado, não sei. Eu acho que ele se ofendeu, mas eu não lembro de ter xingado o Milton Leite, porque eu gosto pra caralho do Milton Leite. Você sabe que de vez em quando eu acho assim, eu vou... apareceu notícia de um fulano de tal. Eu vou ver, o cara me bloqueou, e eu falo assim, o que será que eu fiz, né? Assim, porque outro dia foi o Pedrinho do Vasco. Pedrinho. O Pedrinho... Comentarista, né, hoje. Inclusive um dos melhores comentaristas, né, assim, muito técnico, muito assertivo sempre. E aí rolou uma história lá do Pedrinho, que ele deixou a bolinha do Vasco cair no sorteio da Copa do Brasil, vocês lembram? Foi, lembro. E a própria torcida do Vasco, né, que sempre tem, né, assim... O Nelson Rodrigues falava que os idiotas são muitos, e eles são mesmo. Então, às vezes tem... Então a galera começou a criar uma polêmica com relação a isso, que ele estaria... e tal. E aí ele foi se defender, né? E eu fui reforçar a defesa dele. Quando eu vi, eu tava bloqueado. Eu falei, opa, fica quieto aqui, né? Não vou. Olha só. Não vou defender. Vai ajudar. Complicado. Ô, Carter, uma curiosidade que eu tenho. Como que é? Você já sofreu, não digo nenhum hater, mas alguém já questionou você falar de futebol nascendo numa cidade onde a gente não tem futebol? Esse é um bom tema. O pessoal. Não, acho que. Por eu ser de Brasília, não, né? Mas o pessoal questiona muito o brasiliense que torce pro Fluminense, né? Que torce pro Palmeiras. Essa polêmica, inclusive, vira e mexe, ela vem ali no Nordeste, né? Assim, de uma parte da torcida do Nordeste repudiar o nordestino que torce pro Flamengo, que torce pro Palmeiras, pro São Paulo. Porque a gente tem alguns clubes que são nacionais, né? Não são todos, mas os 4 clubes do Rio, né? Os clubes de São Paulo... São clubes nacionais, né? Os 4 clubes grandes de São Paulo, né? Corinthians, Santos, Português e Bragantino, né? Os 4. Esses mesmos. São clubes nacionais, né? Alguns mais, outros menos. Os clubes do Rio foram beneficiados aí durante muitos anos pela questão da Rádio Nacional. A mídia, né? Das transmissões o Rio de Janeiro era a capital natural, né? Isso acontece em outros países. Na Argentina, o campeonato... os times de Buenos Aires, eles têm maior projeção do que em outras cidades, porque é a capital, é onde as coisas acontecem. Isso aconteceu no Brasil também. Então, nos centros, né, que não conseguiram cultivar assim, clubes locais com muita força, com muita tradição, como é o nosso caso, né, o Gama e o Brasiliense, são clubes novos, né, o Ceilândia, o Taguatinga, os outros clubes de Brasília são clubes modernos, né? Brasília só surge na década de 60. Então, os clubes vão surgir depois disso. Não se criou ainda essa tradição para ter torcedor aqui que é fanático. Não diga que não existe. Existe. Tem. Eu conheço. Eu conheço... Tem as torcidas. Meu amigo Serginho, um abraço para ele, torcedor do Gama.
Serginho, você torce pro Gama. E pra quem mais? Gama. Se jogar... Mas o Gama é mais fácil a gente encontrar torcedor que é Gama e Gama. É simplesmente Gama. Coisa que o brasileiro a gente não consegue ver. Exato. Se jogar Gama e Mila, Gama. Sabe? O cara torce pro Gama. A torcida, eu lembro, o Fluminense jogou várias vezes com o Brasiliense, em Copa do Brasil principalmente, jogamos algumas vezes. Foi eliminado em 2001. Né? Foi eliminado no ano que o Brasiliense foi garfado pelo Corinthians, que era para ter sido campeão, e a história teria sido completamente diferente aqui para Brasília, né? Mas enfim, e eu lembro que a torcida que nós gritávamos, que qualquer torcida contra o Brasiliense gritava, era torcida de aluguel, que é justamente por isso, você tá aqui só no jogo, só hoje, você não torce para esse time de verdade. Sim. Existe, não estou falando que existe essa teoria e tal, e é como o Rodrigo disse, no Gama você encontra, né? O gamense mesmo, até porque o Gama é um bairro muito bairrista, não vou dizer bairro, né? Uma região administrativa do DF muito bairrista, que tem orgulho de ser de lá, talvez isso leve também pro lance do futebol. O jogo do Gama do Bezerrão fica bem claro, né? A cidade abraça o time, é diferente do resto dos times de Brasília. Mas a gente ainda não chegou ao nível de ter essa torcida grande, né, de lotar uma Mega Garrincha para torcer pro Gama, para torcer pro Brasiliense, a não ser em momentos especiais, né? Em 98, o Gama foi campeão da Série B, eu tava no Mega Garrincha. Quando o Brasiliense foi campeão da Série B também, eu tava lá na Boca do Jacaré, né? Aquele time que tinha lá o Chuchu Iranildo. Fez parte então da história. Foi maravilhoso aquela arrancada do Brasiliense até o título ali, né? Se não me engano, tinha o Cridense, tinha o Iranildo, o Chuchu. O camisa 10 que... Era o Iranildo, o Chuchu, né? Qual que era que era o camisa 10? Era na Copa do Brasil, mas não era o Iranildo, não. Tinha um camisa 10 no Brasiliense. Era o Wellington Dias, Dias. Fazia gol de falta, jogava muito. No Gama tinha o Dimba, né? O Dimba que fez bastante sucesso. O Gama nessa época de 98 era aquele timaço que tinha o Romualdo. Rochinha. Rochinha, exato. O Rodrigo Beckham, né? Depois jogou no Botafogo, jogou no Everton. Era um timaço do Gama. E que, né, teve toda aquela história do rebaixamento e tal. Mas eu queria só voltar um pouquinho, falar dessa história do torcedor que torce para outro time, né? Então existe isso que você falou aí. Torcida de aluguel. E por outro lado, o pessoal vai falar assim, não, torcedor misto. Também é uma crítica que se faz, né? Hoje em dia está bem em evidência. E eu acho, cara, isso uma grande bobagem, assim, né? Eu vou me acusar de estar sendo contraditório, porque às vezes eu falo mal do torcedor brasileiro que torce pro Barcelona, né? Que torce pro Barcelona, torce pro Milan. Porque aí eu já acho que é uma questão extranacional. Saiu da fronteira, é outro papo, tá? São de águas claras. Saiu da fronteira, não dá. Agora, dentro do Brasil, times nacionais, é normal que você torça. E para nossa realidade de Brasília, não é nada mais natural do que você ter um amigo que torce pro São Paulo, outro pro Flamengo, outro pro Vasco, outro pro Fluminense, Botafogo, né? Ainda existem botafoguenses? Acho que sim. Tem três. Tem três. Em Brasília? Tem três? Tem três. E um tá bem doente no hospital. É isso, o Brasil tem uma torcida gigante do Botafogo, até se brincar, até maior do que a do Rio. E pra gente é normal a nossa realidade, né? Quem sabe, né, aquela geração que vai confirmar o sotaque de Brasília, que a gente se referiu agora há pouco aqui, não será a geração que vai ter uma identificação maior com os clubes de Brasília. O Brasiliense está num caminho aí de voltar à elite, né? Tomara que consiga. O Gama está tentando se reestruturar. A pandemia foi muito pesada financeiramente pro Gama, né? Assim, eu acho que o Gama sofreu bastante. Eu estava com um time muito arrumadinho, acabou tendo que desmontar o time todo. Veio a dificuldade financeira, que é normal. E espero que o Gama Brasiliense puxem essa fila aí e que daqui a uns anos a gente consiga chegar nesse nível, cara. Eu torço muito, assim, eu sou muito tricolor mesmo, eu sou bem fanático por futebol, mas, pô, fico muito feliz quando eu vejo o time de Brasília buscando novos caminhos e conseguindo trilhar novos caminhos, né? Não falo que é meu segundo time, não, pra mim isso não existe. Na minha opinião, futebol tem que ser levado mais a sério nesse ponto. É um time... E pronto, na minha opinião, né? Mas eu quero que eles sejam bem-sucedidos, de verdade. É o seu segundo time, mas é um time que você vai apoiar. Se o Gama ou o Brasiliense voltar a disputar uma Série B e tiver na contra qualquer outro time, prefiro subir, que eles ganhem. A gente vai lá torcer pra eles, porque a gente quer que um time da nossa cidade esteja na elite. Porque a gente quer que o nosso time venha aqui jogar contra eles. Exatamente. Nossa, quantos anos eu torcia, na verdade eu torcia muito pelo Goiás,
para pelo menos conseguir lá em Goiânia ver um jogo do Fluminense. Tá perto aqui, né? Goiás subia o Atlético Goianiense, a torcida comemorava, né, meus amigos torcedores do Fluminense e tal. Quando é na cidade, então... Inclusive, fiquei muito triste que o Fluminense passasse na Libertadores, ia ter um Fla-Flu de Libertadores no Mané Garrincha. Aí seria aqui, né? Mas, ó, pensa no lado positivo. Se o Flu tivesse passado, o dia que esse programa fosse ao ar, ele já teria sido eliminado. Já teria sido, Então aí teria muita gente me sacaneando agora, nesse momento, nos comentários aqui. Achando que ia ganhar do Flamengo. Acho que já deve ter te perguntado isso. Você tem a liberdade de dizer que não quer responder. Que seu time de coração. Eu sabia. Eu acho que ele não vai responder. Cara, meu time nunca foi segredo, né? Assim, você falou que me segue há muito tempo lá, e todo mundo que me segue sabe meu time, né? Então, no direito, isso é uma regra processual, né? Você não precisa fazer prova dos fatos confessados e notórios. Então, como meu time é notório, não precisa falar, entendeu? Olha aí, ó. Eu te sigo sim, não tô brincando, te sigo há muito tempo mesmo. Eu tenho uma leve impressão. Que é o maior do Brasil. Eu não tenho certeza, mas eu tenho uma leve impressão. Se o seu time é o maior do Brasil, então você tá mesmo que o meu. Não. É porque o Carter não é clubista, você não é nem um pouco clubista. Não. Pouco defensor do clubismo, né? Não, o clubismo é talvez a única instituição que funciona no Brasil hoje em dia e ela tem que ser sempre, né, tem que ser sempre enaltecida. No começo da página, eu falava assim, sem clubismo. Eu botava a hashtag sem clubismo, porque eu queria dizer o seguinte, que quando você atinge todo mundo, você não atinge ninguém, né? Ou você atinge todo mundo de uma forma igual, você acaba atingindo uma equidade, né? um equilíbrio. Era essa a mensagem que eu queria transmitir. Aqui a zoação não poupa ninguém, a zoação aqui ela é para todo mundo, então você não vai se sentir prejudicado, né? Claro Boa. Que a roda ela está girando constantemente, ela vai te atingir em algum momento e vai doer. Viu, flamenguistas? Esperem. Vai voltar, a roda vai voltar a atingir vocês. Volta, e vai doer. E por que a do Botafogo não gira? Girou, uai. Que isso. 950, 60, tava bem. Aí levou. Levou. Só pra... Não precisa falar o nome, né? Mas só pra gente encerrar esse assunto do time. É um time do estado de São Paulo, correto? Não, é o maior do Brasil. É só isso que eu preciso falar sobre o meu time. Que saco, velho. Tá bom, deixa quieto. Voltando a falar de hater. Teve algum... Com certeza eu imagino que teve, né? Teve algum hater que passou dos limites, assim, de ir pra parte criminal? Você como advogado. Cara, assim, como eu te falei agora há pouco, né? Eu tenho uma certa tolerância, assim, né? Para eu bloquear um cara ali, ele tem que realmente estar bem afim de ser bloqueado, assim. Passar realmente do limite, assim. E é legal que, assim, às vezes o cara tá tão puto que ele vai lá no DM me xingar, né? E talvez o lugar que mais difícil de falar comigo é na DM, porque tem tanta mensagem lá. A gente sabe. Que eu acabo não vendo. A gente mandou muitas. E às vezes você tá fazendo um publi, né? Você tá fazendo Cara, rede social... mas é trabalho, né? Assim, você tem um contrato, você tem um anunciante que está ali investindo. E aí o cara às vezes escolhe esse post para falar besteira. Esse é bloqueado na hora. Isso até foi uma regra que o meu amigo Cid Cidoso me ensinou e eu tomei para mim, que é maravilhoso. Ele só vai fazer isso uma vez, né? Esse cara escolheu realmente o publi para falar besteira, ele vai ser bloqueado. Não vai fazer falta. Não estou querendo dizer que eu tenho, né, todos os seguidores do mundo, como tem o Cristiano Ronaldo. Não, é porque assim, você não precisa ter, né? Para você ser relevante, você tem que atender bem a uma certa quantidade de pessoas. E pode ser 100, pode ser 200, pode ser 1000. Você tem um público que conhece o que você faz, que admira, que você cativa. Esse público interessa. Agora, o cara que fala besteira não interessa. Mas na parte criminal, cara, não chegou... tem nada relevante, a não ser, assim, eu sofri um episódio de racismo, né, assim, coisa que durante a minha vida toda, assim, eu sou hoje em dia eu tenho plena consciência, assim, de quem eu sou, né, eu sou um cara negro, eu sou um cara preto, mas no Brasil é difícil chegar nessa identidade, né, você se reconhecer assim,
Existem vários tons de negro, né? Assim, e o pessoal que tem a pele mais escura vai acabar sofrendo um maior impacto desse racismo estrutural do dia a dia, né? A gente está numa sociedade hoje em dia que já não tolera mais a injúria racial aberta. Se o cara chegar lá e falar assim, e fizer um ataque ali racial aberto, esse cara ele não vai ser só cancelado e bloqueado, ele vai ser repudiado pela comunidade toda. Sim. Porque a gente está ainda bem que a gente atingiu esse nível. Porém, existe um outro tipo de racismo, né, que é o famoso racismo estrutural, né, que ele afeta muitas relações das pessoas, assim, né? E em alguns momentos a pessoa acaba deixa isso, bota isso para fora e eu não tive a intenção e tal. E por coincidência, né, depois que eu deixei o cabelo crescer, o meu cabelo começou a crescer na pandemia. Tá bonitão, inclusive. Black Power aí. Isso atraiu mais eu olhar dessas pessoas que né, o racismo estrutural. A história do cabelo ruim, né, do cabelo... esses dizeres pejorativos, né? E depois que o cabelo cresceu, aconteceu, né? O cara vai lá, mas é sempre o cara anônimo, né? Que tá lá com a conta fake, que vai lá e profere... Que não tem nenhuma foto. É mais complicado, mas a gente tá correndo atrás aí, tá tentando resolver do ponto de vista... Porque acho que essas coisas não pode deixar passar batido, sabe? Você tem que dar uma resposta à altura. Com certeza. Até para servir de forma educativa, assim, olha, a internet, por mais que pareça, ela não é uma terra sem lei, ela não é uma terra de impunidade. Você tem uma consequência direta se você cometer um crime aqui na internet, assim como tem a consequência se você cometer um crime na rua. Porque se eu falar mal do time do cara, encontrar com ele na padaria, ele não vai falar, seu filho da puta, falou mal do meu time. Vai nada, não vai nada. Não vai. Agora na internet o cara tem ele se sente livre para fazer isso, né? Só que uma coisa é você falar assim, seu filho da puta, né? Que não te atinge no que você é de fato, né? Agora, um ataque, uma injúria racial, um racismo explícito, isso aí afeta muito mais e eu acho que a resposta tem que ser proporcional. O que já aconteceu comigo algumas vezes, acho muito interessante falar isso. Gente que te ofende, tipo, ofende mesmo no comentário de algum post. Eu, por ser comediante, é comum acontecer de gente discordar de tal caminho, né? Até porque eu sou contra o politicamente correto. Então acontece, é normal. E aí a pessoa vai lá, comenta ofendendo o meu caráter por conta de determinada piada e tal, alguma coisa. Aí eu vou e discuto, eu não consigo ficar quieto. Algumas vezes eu bloqueio como você, às vezes eu quero argumentar, né? Discutir, mostrar o meu lado e tal, que a piada não reflete opinião e tal, que eu não fui ofensivo e tudo mais. Aí, quando eu vou no inbox da pessoa argumentar, acontece muito da pessoa que me ofendeu chegar e falar: caramba, velho, sou seu fã, que massa falando comigo, velho, que legal, o cara que ofendeu lá de forma gratuita, às vezes até pesada, aí porque eu falo com ele, não, pô, eu gosto do teu trampo e tal, porque é comum, parece que virou comum ofender na internet, a pessoa tá ali lacrando, né, tá ali, quero dar o que falar aqui, né? Aí quando a pessoa vê que é uma pessoa do outro lado, pô, mano, não foi isso, não, explica. Não, pô, beleza e tal. É o que você falou, o cara que for te encontrar na padaria porque você falou do time, ele vai zoar, vai falar que gosta do teu trampo, que te segue, né? Esse mesmo cara volta pra casa, pega o celular e te xinga. Porque na padaria ele não vai ter coragem de falar. Exatamente, é muito doido a internet. Uma coisa que eu vejo, que eu observo muito, cara, no Esse Dia Foi Louco, é que você é um cara muito engajado fora do esporte. Essa questão racial mesmo é uma, até que a gente ia citar aqui, teve aquela questão do atleta do Londrina, que você fez um texto, mas teve outras questões raciais e que você é um cara muito engajado nisso também. Como que é passar essa mensagem fora, off-topic, né, do futebol para os seus seguidores? Assim, cara, Esse Dia Foi Louco, eu acho que chegou onde chegou, porque sempre foi autêntico, assim, né? Sempre fui eu falando, me expressando, né? É uma forma que eu uso para me expressar. E realmente... o futebol é o grande pano de fundo ali, né, conduz as conversas, né? O futebol é sempre uma paixão e não só o futebol, né, não só o futebol do meu clube que eu acompanhava desde moleque, mas o futebol de uma forma geral, que é o maior do Brasil. Fluminense. Rapidão, só te interrompendo, você falando de futebol,
A gente veio preparado, a gente nem combinou. Não. Ele veio com a camisa da seleção, eu com uma camisa de futebol, e você veio com uma camisa de basquete, pra lascar com a gente. Lebrão, né? Lebrão, papai Lebrão. Antes de você continuar, só uma pergunta. O Jordan é melhor que o LeBron e por que sim? O Jordan é melhor que o LeBron, mas o LeBron é maior. Ah, não, discordo. É maior, porque o LeBron, ele é o cara que fala disso que a gente está falando aqui agora, de causa social. Nesse sentido, sim. É um ser humano maior do que o Jordan. Ele nesse sentido, muito sim, mais positivamente a vida dos fãs do que o Jordan. O Jordan, você assistiu o documentário lá, o The Last Dance, pô, incrível. O Jordan é foda, mas tem aquele episódio de ele não querer apoiar o senador, querer se manifestar. O primeiro senador negro do estado, não sei se é da Virgínia, da Illinois, não? North Carolina, alguma coisa assim. E ele se manteve omisso nessa discussão, porque ele falou assim, olha, os republicanos também compram tênis. Né? É atribuída a ele essa frase, mas essa frase, muito mais do que se ele falou isso ou não, o fato é que demonstra muito mais assim o tipo de pessoa que ele era fora do esporte, né? Eu prefiro ficar no media trainer aqui, falar só do jogo e ganhar meu dinheiro e não me envolver nas causas sociais. É a coisa que o LeBron não é assim. Né? Eu acho que hoje é mais comum as pessoas se posicionarem, se envolverem nessas causas sociais, o que é importante. Então, defendendo um pouquinho o Jordan não era tão comum naquela época, infelizmente não era tão comum. Concordo que o LeBron se tornou maior fora do basquete, mas, na minha opinião, o Jordan é melhor e maior dentro do basquete. Assim, o simbolismo dele pro basquete, acho que não tem igual. É um grande ícone, né, do basquete, eu admiro muito, mas eu acho que o LeBron se tornou um personagem, eu consigo... Maior ainda. Você que não era comum, mas assim, antes do Jordan, a gente teve Muhammad Ali, sabe? Que era um atleta e era um... Já existia um movimento, exato, claro. Já. E é um cara que fazia alguma coisa, porque é muito diferente da nossa realidade também, né? Nos Estados Unidos, os pretos são minoria lá. Aqui a gente não é minoria, só que a gente às vezes se coloca em posição de minoria, né? Porque a minoria aqui é que está no comando do país, financeiro, político, e não... Então, assim, é uma inversão, né? A quantidade versus a qualidade. Então, lá nos Estados Unidos, eu acho que o negro brigando pelos seus direitos acaba ressaltando mais o que aconteceu aqui, historicamente. Mas a gente está num processo de transformação muito acelerado. Também acho. A molecada que está vindo aí é muito mais resolvida com as suas questões, né? E por isso, até respondendo... Voltando à pergunta. Exato. Eu acho que é importante eu falar das coisas que eu acredito, né? E não só do futebol, assim. Porque, se o Palmeiras ganhou do Fluminense, todo mundo viu o jogo, todo mundo viu como é que foi. O cara que está lá no Esse Dia Foi Louco, ele está buscando o meu olhar sobre aquele fato. E se aquele fato, além do futebol, como foi o caso do Celcinho Londrina, teve uma questão social ali que é importante, que ele foi o alvo de um ataque de racista, não pela primeira vez na Série B, né? Foi 3 seguidos aí na Série B esse ano. A gente precisa falar sobre isso. E precisa dar um recado importante, um recado assertivo, né? E, não mistura futebol com política, eu ouço isso direto. Se você conseguir separar a sociedade da política, a gente pode começar a conversar, né? Mas não tem jeito da política. Tem como não, Então eu acho que é importante que quem tem a voz se expresse. E não é que eu defenda só que a pessoa que pensa igual a mim é que tem que se manifestar. Não, se você tem um pensamento diferente, né? E se for um pensamento aceitável dentro do Estado Democrático de Direito, você tem mais que falar mesmo, né? Muitas vezes o pessoal confunde, acha, por exemplo, que incitação ao ódio e que ataques, né, a pessoas estão protegidos pela livre manifestação do pensamento. Não, eu tenho um livre, eu posso falar o que eu quiser. Não é bem assim, né? A gente vive numa democracia em que os direitos são regulados, né? Os direitos, de fato, aquela historinha que a gente ouvia, olha, onde começa o seu direito, termina o do próximo, isso é muito, muito real no nosso sistema jurídico. Então você tem que andar dentro do sistema jurídico, tem que andar dentro do Estado Democrático de Direito, pode sim e deve ter correntes de pensamentos antagônicas, mas cada um vai falar daquilo que é certo. E o que eu acho que é certo, eu procuro falar na página, e são os textos que têm muita boa recepção. Tem gente que é totalmente contrária ao que eu falo e continua seguindo lá, e às vezes até debate, e eu acho que isso é importante, é você propiciar uma conversa saudável
sobre temas que são sensíveis. Quem está falando é o advogado agora. Sim, doutor Carter. Doutor Carter que está falando agora, ainda sobre o assunto de hater. Você lembra alguns haters que te chamaram a atenção? Não por ser pesado, mas que chamaram a atenção, de alguém insistente, enfim, que você queira responder esse hater aqui? Cara, assim, infelizmente eu não lembro assim, não. Mas tem algumas situações, por exemplo, teve um cara que ele chegou e falou, no começo da página, né? Eu fiz lá, esse dia foi louco. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Já era um plano, né? Era um plano tímido, assim. Eu vou fazer 20 posts e vou postar tudo de uma vez. Por quê? O cara que vai olhar a página e falar, não, já tem um trabalho aqui em andamento, não é só o cara postou uma coisa, eu não vou seguir ele. Mas se já tiver 20, ele vai falar, não, interessante. Tem uma certa frequência aqui e fiz isso. E aí a ideia da página, que eu pensei, né? Eu falei assim, não, vai se chamar Esse Dia Foi Louco, e eu vou colocar uma foto lá, e a foto vai contar a história, e eu não vou precisar ter trabalho, né? Eu vou colocar a foto a foto boa do Palmeiras que o... Foto boa? Difícil do Palmeiras. Do Mundial. Não tem. Essa não tem. Acho bom o cara torce pro Fluminense, velho. O cara torce pro Mundial Fluminense, não tem, que tem uma véio. Libertadores, que tem que falar do Mundial do Vamos Palmeiras. falar do Palmeiras. Assim, olha, Que Mundial do Palmeiras? Rapidão, só uma questão. Adson, posta 20 fotos no nosso Instagram lá, por favor, agora. Já tem pra dar uma movimentada. Por favor, Adson. Já tem 6, só mais 14, Valeu. tá mais fácil. Tem 6 agora no dia da gravação. No dia que passar o vai ter Carter, mais de 20. Mais de 50. milhares de seguidores. Então, ó, Palmeiras campeão paulista de 93, um grande título, né, para os palmeirenses que Certo. estavam vivos na época, foi muito marcante, saiu da fila ali. Foto do Evaí comemorando. Eu boto aquilo lá, o palmeirense velho vai olhar e falar assim, nossa, esse dia foi louco. Aí ele vai começar Esse a dia foi lembrar de tudo que ele viveu naquele dia, da angústia e tal. Fluminense e LDU, né? Talvez não seja uma lembrança muito boa, mas Fluminense e São Paulo, O gol de barriga do Fluminense São Renato. Paulo. barriga. Gol do Washington no São Paulo. Gol de barriga que eu fui testemunha ocular, hein? Tava no Maracanã esse dia. Cara, você estava em todos os jogos? Todos os jogos que a gente citou aqui, o Carter estava presente? Tá É o mestre dos funilando. magos. O time dele uma hora aparece, tá funilando. Não, mas tava no do Brasiliense, no do Gama, no do Fla-Flu. É difícil. Ué, eu tava no Remy Paysandu, Aí. 70 mil, com 30 mil lá no Mangueirão. Eu tava no Boca Juniors e River Plate. Mas enfim. É difícil. Quando você toca no... Fluminense e São Paulo, aquele jogo que o Washington faz o gol de cabeça lá. Eu boto a foto do Washington, você vai olhar e fala, nossa, Arrepia. Esse dia foi louco. Esse dia foi louco. Essa era a ideia, né? E aí eu fiz esse monte de post. Aí entrou um cara lá e falou Velho, finalmente entendi o nome da página agora, velho! Caramba, porque... Desculpa, quando eu comecei a seguir Esse Dia Foi Louco, eu segui porque eu gostava do conteúdo. Mas eu sempre que eu vi o nome, Esse Dia Foi Louco, eu questionava, pô, mas o que essa foto tem a ver? Não, porque já não era apenas fotos Sim. de momentos, de dias importantes. Então eu sempre questionei o nome comigo mesmo. Esse dia foi louco, eu esperando um vídeo muito louco, uma coisa assim. Não vinha, mas não por isso deixei de seguir, porque o conteúdo me agradou. Mas agora você explicou perfeitamente. Legal. E a foto fala mesmo, né, cara? Eu vou deixar de seguir de novo agora. Hoje em dia tem muito torcedor que odeia a seleção e que torce pra Argentina, né? Ridículo. Enfim, mas naquela época a gente... a seleção brasileira jogando, né? Não importa. E aí em 90, mais uma decepção, a gente perdeu pra Argentina e eu achava que o Brasil nunca mais ia ganhar uma Copa. Tem 20 anos que o Brasil não ganha a Copa. Tem 24 anos que o Brasil não ganha a Copa. Em 94, um time que não era favorito, um time que chegou na Copa com dificuldade. Aí, ó. Perdeu o jogo pela primeira vez na história, né? Para a Bolívia. Não sei se você lembra, El Diablo, Echeverry. E pra mim o El Diablo sempre foi nossa, o cara chamava El Diablo, né? Dava até medo do cara. E aí a gente ganhou a Copa, pô. Porque aquele dia foi muito legal, assim. Legal não. Foi muito louco. Foi muito louco. Foi pra mim foi muito marcante, assim, né? E no mesmo ano teve o Ayrton Senna também, que dentro daquela realidade de assim, adolescente dos anos 90, é bem diferente do que a molecada vive hoje, assim, né? A gente tinha TV, o jornal impresso, a notícia ela chegava mais devagar do que chega hoje e talvez ela fosse mais concentrada ali. Então foi muito pesado acompanhar ali a morte do Ayrton Senna. E logo na sequência teve o Tetra. Então 94 foi um ano assim atípico, bem marcante assim.
Bem louco mesmo, né? Porque o louco é pro positivo e o negativo, né? E experiência minha, assim, com futebol, é diversas, assim. Eu podia ficar aqui gravando 2 programas falando de, né, coisas malucas que a gente viveu aí, graças às experiências graças ao futebol, né? Mas eu gosto de pensar na Copa do Mundo, na final agora que você tava lá, né, em Moscou, porque... França e Croácia. Quando teve, não pelo jogo em si, mas mais por estar numa Copa do Mundo. Quando teve a Copa no Brasil, eu não fui em nenhum jogo. E depois eu me arrependi, né? Assim, na época, nenhum. Não fui. Na época que lançou ali a Abril, aquele sorteio para você comprar os ingressos, eu não apliquei ali, deixei passar, tava envolvido outras coisas. Quando chegou o pé da Copa, deu uma vontade de ir no jogo, mas aí já tava um valor assim absurdo, né? Na do Brasil, fui um jogo aqui em Brasília que foi Suíça e Equador. Pensei que ia ser um jogo bosta, mas foi um jogo bem legal. Mas foi o único jogo que eu assisti também. Eu fui o jogo do Brasil, eu vi Messi no Mané Garrincha, eu vi gol do Fred na Copa 2014. O único que ele fez foi aqui em Brasília. Foi Camarões. Falam que ele não fez gol, ele fez sim. Ele fez? Tá? Ele fez. Aqui, né? E foi aqui, eu vi, estava lá. O estádio gritando, Fred vai te pegar. Então, você antecipou, né? Comprou com antecedência, eu não fiz isso. É. E aí, quando acabou a Copa, eu falei assim, cara, acho que eu perdi a chance de ver um jogo de Copa do Mundo, né, na minha vida. Porque assim, Copa do Mundo, a próxima é na Rússia. Quem vou pra Rússia assistir jogo de Copa do Mundo? Quem vai pra Rússia? Eu não fui aqui, né? Que tava aqui no Mané Garrincha. Eu não fui aqui. O meu projeto era só quando dar 20 minutos. o Brasil era ir pra Rússia. Exato. E aí eu falei, perdi essa oportunidade, né, de assistir um jogo de Copa do Mundo. Vamos ver. E na outra Copa, eu fui pra semifinal, fui pra final, e já com a questão assim de não, né, que eu fui trabalhando, fazendo uma coisa que eu gosto, né? Então foi bem legal. E o ambiente lá em Moscou era muito, né? Muito legal. Tem uma história muito legal, vou contar aqui. A gente foi na Praça Vermelha, eu falei, não, eu quero entrar lá no Museu. No mausoléu e ver a múmia do Lenin, né? Porque o Lenin morreu lá, salvo engano, ele morre em 1914, enfim. Do Fluminense morreu depois daquele gol que ele fez no Cruzeiro. Depois daquele gol, ninguém nunca mais ouviu falar no Lenin. O Lenin não desse. Esse daí faz tempo. De Vladimir Ilyich Lenin, né? E aí é muito maluco que a gente foi no primeiro dia e pegou uma fila gigante, assim, que tinha muito torcedor. E os torcedores na Copa do Mundo, todo mundo uniformizado o dia inteiro. Então tinha uma fila cheia de mexicano, colombiano, todo mundo lá. Pegou a fila. Quando deu a hora, 1h da tarde, o cara falou assim, acabou. Go home. Aí eu falei, a gente tá na fila. Aí você vai discutir com um soldado russo? Sabe se ele é da KGB? Eu tenho meus direitos, filho! Aí a gente foi pra casa. Acabou a hora, acabou, amigo. Fila, não vou subir senha, não. Aí no outro dia, que era o dia da final, eu falei, não, eu preciso ver essa múmia do Lenin, né? Então eu acordei cedão e fui lá pra Praça Vermelha e peguei uma fila menorzinha, entrei, e aí, antes de entrar no mausoléu do Lenin, tem a necrópole da muralha. Ali tem vários líderes soviéticos que estão enterrados. O Stalin está lá. E você passa... E quando você entra na câmara, que fica o Lenin, é bem pesado o ambiente, assim, né? Aí você olha pro Lenin e fala, caralho, o Lenin tá ali, bicho. É o cara que a gente lê na história ali, né? Ele foi um filho da puta? Pode ter sido, mas, porra, o cara faz parte da história, tá ali, olha, parece que tá dormindo, né? E você tenta parar lá para ver mais, o soldado te empurra ali, né? Aquele clima de, não foto, cala a boca e vai embora. Aí eu saí da câmara mortuária de Vladimir Ilyich Lenin e de repente, lá fora tá um solzão, lá dentro é meio escuro e tal. Praça Vermelha, né? Você vê a catedral, você vê o Kremlin lá, né? E eu pensando nessas coisas da morte, da vida, né? Do cara que tá ali e tal. E aí começa uma aglomeração enorme no meio da Praça Vermelha. Eu falei, caramba, deve estar alguém muito famoso ali. Para ter esse tanto de gente correndo, deve ser o Michael Jackson. Mas já tinha morrido. Deve ser alguém muito famoso, muito conhecido. Aí a gente pegou e correu, tava com um amigo meu. A gente correu assim na frente, era o Will Smith. Aí ele saiu do Kremlin e parou um segundo e juntou 1 milhão de pessoas em volta dele, assim. Aí ele tava com uns 3, 4 seguranças, e esses seguranças começaram a romper, assim, a multidão ali no ombro. Arrepiei. E foi andando assim, né? Só que na hora que espalhou, eles não deixavam muito chegar perto dele, mas também não tinha como segurar, não. Então, eles foram andando, e o povo foi indo atrás. Aí eu corri na frente,
E daqui a pouco eu falei, olha como que a vida é maluca, né? Eu tava ali todo absorto num pensamento ali profundo, falando do Lenin, e agora eu tô correndo atrás do Will Smith aqui. E depois ia assistir a final da Copa. E ele Final tava da na Copa? final, né? Ele tava. Eu acho que Ele foi um dos convidados. ele e o filho dele, que era aquele do Karate Kid lá. Jade Smith. Que massa. Você conseguiu chegar mais ou menos perto dele, não? Cheguei pertinho, assim, né? Mas não tirou foto, não conseguiu. Cara, eu acho que rola um story, assim. Eu peguei e fiz um story, deve estar lá, Pô, bacana. Armazenado em algum lugar. eu O Smith é um cara, resgatar. nossa. Tem lá no salvo nos stories. O Smith é demais, demais. Pô, pra caramba. E falando de jogo de Copa do Mundo, quando eu fui, eu planejei pra assistir a semifinal em São Petersburgo, que ia ser Brasil e França. O Brasil, se chegasse, Eu calculei tudo. Falei assim, ó, aqui vai passar aqui ele vai ser primeiro do grupo e vai... vai passar a França vai eliminar a Argentina aqui a gente passa da Bélgica, que a Bélgica é tranquila, já eliminamos em 2002, pau no cu deles, vamos pegar a França e vamos se vingar. Eu falei, cara, é minha viagem perfeita. No dia que eu cheguei no outro dia, Brasil e Bélgica, o Brasil perdeu. Pau no seu cu. Aí acabou que foi no seu cu. Aí eu falei... Aí foi Bélgica e França. Aí eu falei, porra... bicho. Quando é que foi o jogo? Eu nem lembro quando é que Foi 1-0 pra França com gol de cabeça do zagueiro. Bom, assim, claro, o jogo foi do caralho. Foi bom, foi Copa, né? Foi semi, foi... São Petersburgo, né? Tinha hora que eu tava A assistindo o Veneza do jogo. Norte. E eu parava de assistir e falei assim, cara, eu vou ficar olhando pro Mbappé ali. Eu ficava 5 minutos olhando só pro Mbappé. olhava, a bola lá no outro lado e olhando pro Mbappé. Falei, agora eu vou olhar pro De Bruyne. Eu fiquei assim o segundo tempo praticamente namorando os caras lá. Falei, bicho, eu vou olhar pra esses caras porque eu nunca mais vou ter a chance de ver esses caras. Então eu vou ficar aqui olhando. E o De Bruyne tinha que botar um óculos escuro, porque o De Bruyne, ele brilha, cara. Tão branco que ele é. Joga muito, né? Demais. Legal. Pô, legal. Eu, na Copa do Brasil, eu vi o jogo também de Portugal. CR7 aqui no Mané Garrincha. Aqui, né? Messi aqui no... Eu lembro que no jogo de Portugal eu fui com... Pô, tiveram vários jogos. Teve jogos incríveis aqui. Que a gente levou um pouco. Foi. A gente já tava. Mas tinha Robin, tinha Van Persie, né? Pô, incrível. Né? No jogo de Portugal, foi Portugal e Gana. Aí eu fui com a blusa do Gama e com uma faixa. Portugal e Gama, chupa brasiliense. Chegamos na Copa do Mundo. Uma faixa. Maravilhoso. E a blusa de Gama. Maravilhoso, velho. Portugal e Gama. Eu tinha uma coisa que... Antigamente, né? Eu ia ver um jogo, né? E brasiliense não vê tanto jogo, né, cara? A gente é carente nesse aspecto. O público né? aqui, inclusive, sempre que tem jogo, dá pra ver nitidamente a falta de costume, de torcer, dos gritos, tudo, né? É verdade. É mais acanhado, né? Não consegue... Falta ritmo de jogo pra gente, né? Falta. Ritmo de torcida. Eu lembro que teve um Flamengo e Curitiba aqui no Mané Garrincha, que teve 70 mil. O Flamengo tava brigando pra chegar na liderança e acho que ele perdeu aqui. Ele perdeu de 2-0. 2-0. E tinha 70 mil no Mané Garrincha, só que a torcida não conseguia, né, produzir uma atmosfera, porque é torcedor de sofá, né? Mas quando eu ia viajar, ia assistir um jogo, eu tinha a seguinte tradição. Falava, eu quero lembrar, teve um gol que eu vi ao vivo, eu não vou ver na TV de novo, não vou ver no vídeo, no YouTube, que eu quero lembrar do gol como ele era, sabe? Como eu vi o gol acontecer ali. Ter aquela imagem. Porque depois, a mesma coisa de você ler o livro e ver o filme. Parece que uma coisa se sobrepõe à outra e você não lembra mais. Caramba, legal. Mas o que aconteceu? Hoje em dia, cara, eu esqueço dos gols. Né? Outro dia eu fui ver os melhores momentos da Copa porque eu não lembrava mais dos gols, como é que tinham sido os gols do 4-2 lá, né? Eu lembro, teve um gol de pênalti do Griezmann e depois, sei lá quem fez gol. Foi. Acho que o primeiro tempo acabou 3-1. Teve gol. Eu lembro que foi a primeira final com o VAR, né? Tem um gol de cabeça? Teve gol de cabeça e teve um pênalti pra França. Que o Griezmann bateu. Que o VAR que deu o pênalti. É. Aí eu falei assim, caramba, isso aí antigamente, pô, final de Copa do Mundo ia dar pano pra manga pros caras começarem pro resto da vida. Teve um gol do Pogba. Teve. Pogba fez aí fez 4-1, depois a Croácia tirou um 4-2 ali. Mas eu já tava muito louco nessa hora. Porque o Brasil já tinha sido eliminado, eu fiquei por conta da vodka. E a vodka russa realmente é o que dizem. Você gostou? Sabe que eu não bebi vodka lá? Eu vou me retirar pra vocês terminarem a conversa de quem foi pra Rússia. Aí, tô brincando. A gente que é influência. Ó, empreendedores de Brasília. Brasília tem o polo gastronômico de Brasília. Tragam pra cá uma iguaria chamada Cachapuri. Cachapuri. Ou é Cachapuri, sei lá. É mais ou menos assim, formado uma pizza, o negócio. Tem uma massa de pão, assim, como se fosse feita no forno, queijo e um ovo, assim, no meio. Cara, é um negócio tão gostoso que... Pô, legal, hein?
Fica a dica aí, ó. Katia Pulli. E dessas viagens que você fez que agora você está cobrindo, estava, né? Até pouco tempo atrás, cobrindo vários jogos no Brasil, fora do Brasil. Qual foi o jogo mais louco que você assistiu? Pô, cara, um louco no sentido assim de ser bizarro foi o Bavi da Paz, né? Eu tava lá no... O da Paz. Bavi da Paz. Eu tava lá no Barradão e o jogo acabou com 10 minutos do segundo tempo com 9 expulsos. Foi um negócio absurdo. E era realmente o Bavi da Paz. Aí o Vina, que tá hoje no Ceará, ele faz um gol e faz uma dancinha na frente da torcida do Vitória, lá dos Imbatíveis, que é a torcida organizada do Vitória. Ele tinha jogado no Vitória, não tinha? O Vina? Eu não sei se ele jogou no Vitória, mas ele faz uma dancinha que na Bahia é normal, aquele tipo de dancinha, vamos combinar, né? Assim, o cara acorda de manhã e mete aquela dancinha. Não precisa muito. Imagina fazendo um gol no Bavi. Então eu não tiro também a razão do Vina. E a confusão ia ficar ali, porque a torcida desceu ali, a torcida do Bahia estava do outro lado, pequenininha assim, se manifestou ali. Só que aí o tempo esquentou, o Canu acertou um cruzado, e aí foi expulsou 9, e aí teve aquele episódio do Vitória forçar mais expulsões, machucar, né? Entrou pro folclore do Bavi esse jogo, né? O pessoal fala fuga das galinhas, porque a torcida do Bahia acusa a torcida do Vitória de ter fugido do jogo, para não levar uma goleada, porque estava com vários jogadores expulsos. E aí, assim... E depois, um ano depois, sei lá, 2 anos depois, eu estava no Monumental de Nunes, naquele River Plate e Boca, que não aconteceu, né? Que era a final da Libertadores, das pedradas lá. Eu acho que o problema é você, onde você vai. Tá levando a treta pro... Não, foi muito maluco que a gente chegou, todo aquele clima de cancha argentina, que é muito legal, né? Assim, quem nunca foi ver um jogo na Argentina, eu recomendo demais, porque é uma atmosfera única ali. Dizem que Grêmio Internacional chega perto, já me disseram. Mas eu quero dizer assim, que pra gente talvez seja mais legal o fato de você estar em outra cultura, né? Ah, claro. De ver como os caras vão no jogo é diferente, as comidas que eles comem ali em volta do estádio, né? Tem um choripan, tem eles chamam um hambúrguer lá, no Rio de Janeiro tem 2 hambúrgueres por R$1, lá tem o paque, que é um hambúrguer assim, choripaque, você come aquele negócio ali no meio da rua, toma cerveja, e todo esse ambiente... Todo evento. Ia ser o maior Boca Juniors da história, porque era a final da Libertadores, né? O maior Boca e River da história. Fez o maior Boca e River da história. Você falou agora, se tivesse um Fla-Flu na Libertadores, seria um grande Fla-Flu, e lá era a final. Então, era realmente... Rolou o primeiro jogo, se não me engano, foi empate na... Foi na Bombonera, foi empate. E aí, ia decidir ali, né? Tudo aberto. A gente entrou. Quando entrou no estádio, tá entrando no estádio, uma pessoa falou assim, não vai ter jogo, né? Não sei o que não vai ter jogo, tá maluca? O jogo é aqui, porra. A gente tá aqui na Argentina, você acha que não vai ter jogo, né? E você sabe, né? Eu não sei por que isso acontece no mundo todo. Você tá no evento, o celular morre, né? Assim, você não consegue acessar... Parece que é cercado de chumbo, né, o lugar. Não sei o que acontece, né, cara? Muitas pessoas usando, né? Um suporta a rede, acho cara, que é isso. Eu acho que tem alguma coisa que corta sinal. Expliquem isso, algum dia me expliquem, porque eu não sei por quê. Mas, enfim, a gente não conseguia confirmar nada pelo celular, porque tava essa rede ruim aí. Só que aí, as notícias vão chegando ali, no rádio corredor, um cara fala uma coisa, outro fala outra, você vai pegando, Boa da história, ficamos lá 4 horas dentro do estádio, vai ter jogo, não vai ter jogo, né? Porque adiou várias vezes, aí no final das contas não teve jogo, passou a partida pro dia seguinte, também não teve, e o jogo foi disputado em Madrid. Então esse dia também foi essa final foi louca. Mas tem um terceiro jogo que eu gosto de falar, já falei em algumas entrevistas, que é o Repá que eu fui, cara. Porque esse dia foi louco, sempre teve também uma proposta assim de falar do futebol fora do eixo, assim, né? Sabe, dos clássicos sair do Rio São Paulo, menos reconhecidos pela mídia tradicional, assim. E no Brasil todo, talvez não exista um clássico assim fora do eixo tão importante assim no ponto de vista de gente envolvida como é o Repá. Claro que a gente tá lá em os clássicos em Recife são foda, o Bavi é foda, o CSA e CRB é foda. Nordeste já mas o Bavi, o Repá é especial, assim. Eu sempre falei muito do Repá, eu fazia uma brincadeira com Game of Thrones, eu falava que o Papão Stark, o Remo Bolton, então tinha muito torcedor, muito seguidor lá de Belém. E aí eu fui pro Bavi, fui com o André, cara, foi uma experiência muito legal, porque a gente viveu um final de semana assim de imersão na cultura paraense, em Belém, comendo aquelas
comidas que eles têm lá. Você ia comer um negócio que ela fala assim, cuidado que isso aqui é feito com uma mandioca venenosa, tem que ficar 5 dias. Tem. Como é que chama o negócio? Tem um negócio aí, parece uma feijoada. Maniçoba. Ó, maniçoba delícia. É um negócio venenoso, tem que ficar 3 dias cozinhando. Acho que é 7 dias cozinhando. Pô, vai que o cara cozinhou um dia menos aí, né? Mas, errou na contagem. É muito doido isso. Será que eu comecei a cozinhar na sexta ou no sábado? O açaí lá que eles comem com peixe, né, com carne, que é totalmente diferente, bem gostoso, inclusive. E o repai em si, que foi cara, começou a cair uma chuva. Foi no Mangueirão? Foi. Começou a cair uma chuva. Que se fosse em qualquer lugar do planeta, tinha sido adiado o jogo e teria sido decretada calamidade pública no estado. Caramba. Mas lá em Belém é só um domingo à tarde. Lá chove todo dia desse jeito. E o jogo rolou com a chuva mesmo. A gente chegou um pouco atrasado, pegou um engarrafamento para chegar e entrou. O Paysandu fez 1-0 no primeiro tempo e o Remo virou no segundo tempo, um gol no finalzinho, assim. As duas torcidas invadiu o estádio. E, assim, o contato que a gente teve lá com a galera, assim, foi muito legal, assim. Então, eu tenho uma teoria que talvez não se aplique, talvez não se confirme um dia, mas é minha teoria, tá? Respeitem. É sua, né, Dante? Que eu acho o seguinte, que em cidades, né, que existe mais de um time grande, assim como é o Rio, por exemplo, o Rio tem 4 ainda grande? Tem 1. Então, mas o Rio tem 4 grandes times, né, tradicionais. Considerados 4, vamos. São Paulo tem 4 também, se você considerar o Santos ali como no estado de São Paulo, né? E Santos e São Paulo estão bem próximos, assim, né? Então, isso dilui um pouco a questão da rivalidade, né? Coisa que não acontece lá no Sul, que tem o Grêmio e o Inter, que polarizam a cidade. Coisa que não acontece em BH, que tem Cruzeiro e Atlético. Então, assim, eles concentram a cidade inteira. E eu acho que isso acaba que não é que isso torne o clássico maior ou menor, torna a rivalidade maior. É diferente, né? A rivalidade que existe no Repá, que existe no Bavi, que existe lá no Sul, é diferente da rivalidade que tem no... São Paulo e Corinthians é uma grande rivalidade. Mas semana que vem tem Palmeiras e São Paulo, que também é uma grande... Então isso acaba esvaziando um pouco nesse quesito. E aí quando rola o derby mesmo, né? Porque o conceito de derby, né, que vem lá das corridas de cavalo, que era o grande prêmio lá, o pessoal fala que o derby é aquele clássico que entre 2 times da mesma cidade ali, que dividem a cidade, né? E isso lá em Belém é muito marcante. Faz total sentido o que você falou, realmente, porque mais times para dividir essa rivalidade, essa disputa, né? Tudo isso. Né? No Rio, por exemplo, muita gente fala que o maior clássico é Flamengo e Vasco. Mas muita gente fala que o clássico mais famoso do país, inclusive, mais charmoso pelo menos, mas um dos mais famosos do país é o Fla-Flu, com certeza, por muitos considerado o mais famoso. E não se tem uma resposta certa, justamente por isso que você falou. Né? Corinthians e Palmeiras, eu tenho a impressão que Corinthians e Palmeiras é o mais forte em São Paulo, mas eu não sei, porque não vivo como palmeirense, deve ser, né? Não sei. Pra mim, o clássico dos clássicos de São Paulo... Palmeiras e Portuguesa. Palmeiras e Corinthians. O São Paulo é assim, não sei porque o São Paulo nos últimos anos está vindo tão embaixo que até o jogo contra o São Paulo estava sem graça. Mas agora está começando a ficar bom. Mas o clássico, pelo menos para mim, como palmeirense, era sempre contra o Corinthians. Aí tem o São Paulo lá, a gente tem que colocar de rival, não tem jeito. Mas... porque São Paulo ninguém gosta, né? E time São Paulo. E tem que colocar o Santos, porque senão minha avó fica puta. Se eu não falar do Santos. No Rio aconteceu muito assim eu acho que o Fla-Flu entrou no imaginário popular. Nelson Rodrigues. Primeiro, exato, né? Tem essa questão de ser o clássico da capital, que era o Rio de Janeiro. A gente não adianta lutar contra isso. Era o centro do Brasil, era o Rio de Janeiro mesmo. E aí, o clássico de lá, e os cronistas, né? Do lado do Mário Filho, do outro lado do Nelson Rodrigues. E isso traz uma resposta, né? O que seria do Aquiles, né? Se não fosse o Homero para escrever a Ilíada e contar a história dele. Então, o cronista faz muita diferença nesse aspecto. Então, acho que o imaginário do Fla-Flu é maior. Mas aí veio a década de 80 e 90. O Fluminense foi bem na década de 80, ganhou o Brasileiro, ganhou o tricampeonato. Mas quando vem a década de 90 ali, o Vasco surgiu muito forte com o Eurico, né? Essa fase ali. Aí concentrou um pouco mais a rivalidade com o Flamengo e Vasco. E realmente tem essa divisão. Né? É questão de fases, né? Assim, mesmo.
A roda tá girando, né? É aquilo que a gente comentou. Se você pensar assim, hoje, o maior clássico do Brasil hoje é Palmeiras e Flamengo, porque os dois estão em alta. Agora o Atlético também montou um puta time, a gente pode considerar aí que aliás, Atlético e Flamengo já era um grande clássico por questões históricas, né? Mas hoje eu acho que está mais acirrada, principalmente porque tem uma chance deles se enfrentarem numa final da Libertadores. O Palmeiras e Flamengo não vai deixar. Palmeiras e Flamengo eu acho bem forte pela questão de títulos, né? Porque o Atlético Mineiro, né, falam, né, que não é bem nada, né? Mas é campeão do gelo, pô. Falam, tá, gente? Falam. Mas, de fato, o Atlético Mineiro é um título importante e não tem mais de um, né? Título importante, de fato, não tem mais de um, acho que nada. Que a gente hoje considera importante. A gente hoje, Então, eu acho que o Palmeiras e Flamengo é mais forte hoje, né? Falando entre estados, interestaduais, eu acho por questão dos títulos, né? Número de títulos. E Palmeiras, esses títulos que vocês inventaram aí, né? E porque também o Flamengo pelo título que roubou do esporte, enfim. Essas questões aí. E também porque nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo vieram disputando o brasileiro aí desde 2016. Não é por isso não, só porque roubaram mesmo. Vamos... Cara, você falou de cronistas, né? Você se inspira um pouco neles para escrever os seus textos. Boa. E digo mais, hoje você enxerga cronistas na imprensa brasileira, alguém que escreva bonito sobre jogos? Assim, tirando você. Que isso. Não, sem dúvida, a inspiração Nelson, principalmente, é total, explícita, eu sempre falei isso, né? Eu tenho hoje em dia lá, eu faço o personagem da semana num blogzinho da Pingback, que é exatamente o texto que o Nelson fazia, ele escolhia lá, às vezes era a bandeirinha do jogo, às vezes era a bandeira de escanteio, que era o personagem da semana do Nelson. O Nelson era maravilhoso, né? E também, eu já li praticamente tudo de crônica do Nelson, assim. O Rui Castro, né, fez um trabalho magnífico de organizar os textos do Nelson há algum tempo, então tá disponível isso aí. Eu lembro de moleque, eu ganhei A Sombra das Chuteiras Imortais, que é uma coletânea de crônicas do Nelson, né, que é recomendadíssimo, assim. Se você lê o que ele fala do Pelé antes da Copa de 58, você fala, caralho, como é que esse cara falou isso do Pelé antes, né? Porque falar do Pelé depois que ele ganhou tudo é fácil, né? Agora, o que ele fala do Pelé antes do Pelé ser o Pelé, impressiona, né? A questão do complexo de vira-latas, né? Que o Nelson falava que o brasileiro, aquela questão dele, o brasileiro se depreciar muitas vezes e preferir o que é de fora, né? Que o mineiro só é solidário no câncer. Essas coisas que o Nelson falava. Nossa, é incrível. Era. Exato. Ele fala muito assim, dos aspectos coletivo, do psicológico da sociedade. Então isso me inspira bastante. E história, né? Eu lembro de uma crônica do Nelson que ele fala do assassinato de Pinheiro Machado. E aí eu ia lá falando, caralho, um assassinato de Pinheiro Machado. Aí eu ia ver, Pinheiro Machado é um senador da República que foi assassinado no Rio de Janeiro nos anos 20, 30, e você vai ver essa história e vai puxando outra. Então, eu procuro fazer algo parecido, assim, porque eu gosto muito de história, né, e esses assuntos também me interessam, então total inspiração. E se existem cronistas hoje em dia que escrevem, como o Nelson, talvez, infelizmente, não tenha. Mas a gente tem muita gente boa escrevendo, né, o nosso grande problema hoje é que a gente está se acostumando a coisas mais rápidas, né? Ao vídeo curto de 3 minutos no TikTok, né? Ao Reels de 1 minuto. Então a gente está consumindo partículas de coisas, né? Em vez de se preocupar com textos mais longos, né? Lá no Esse Dia Foi Louco mesmo, tem sempre a turma que fala, olha, quando virar filme eu assisto. Então, isso... Talvez essas pessoas não estejam em evidência, mas que tem. Mais do que isso que você falou, né? No YouTube hoje tem a opção de você deixar o vídeo mais rápido, no WhatsApp tem a opção de deixar o áudio mais rápido. É tudo muito rápido, tem que ser tudo muito rápido, né? Não pode... eu também sou meio contra isso. Acho muito massa os textos grandes que você faz. E falando nos textos grandes que você faz, falando mais especificamente agora no Esse Dia Foi Louco... queria saber mais um pouco da história do surgimento desse Dia Foi Louco. O ano exatamente que surgiu e o nome de onde você tirou. Tá, legal. Assim, o Esse Dia Foi Louco é uma soma de tanta coisa, né? Se for pensar bem, assim, né? Para chegar no Esse Dia Foi Louco, essa ideia, muita coisa aconteceu. Quando eu era estagiário de Direito, trabalhei no Tosini Freire Advogados, né? É um dos maiores escritórios do Brasil. E a gente disputava lá um campeonato interescritórios. Aqui em Brasília não existe o campeonato interescritórios. É disputado basicamente pelos escritórios de advocacia, né?
anual. E era muito legal, um momento de o estagiário xingar o chefe que tocou a bola errada, né? Fica na quadra, né? Então era um momento ali de muito bacana, o escritório se unia, a galera ia torcer, né? Ia pra lá pra torcer pelo time do escritório e tudo. Depois do jogo tinha sempre uma cervejinha. E antes dos jogos, isso não foi eu que criei, já existia antes, né? Tinha um amigo lá, escrevia crônicas, era clássicos da advocacia empresarial, que era um textinho assim, falando do jogo, da expectativa do jogo, chamando a galera para ir assistir o jogo. E aí quando eu assumi essa coluna lá no escritório, que esse parceiro que fazia, Luiz Magalhães, meu amigo Luiz, ele saiu do escritório e eu assumi a coluna lá. Eu comecei a escrever o clássicos da advocacia empresarial. Ali é o embrião do Esse Dia Foi Louco. Assim. Se você pegar os textos dos clássicos da advocacia empresarial, você vai ver muita coisa bem similar com o que eu escrevo lá Nesse Dia Foi Louco. Né? Falando de história, falando de literatura, de futebol, cultura pop, Racionais MC, coisas que me impactam, que eu gosto, e tá tudo ali. Numa linguagem que é despojada e ao mesmo tempo é inteligente. E aí passou essa fase. Lá em 2014, depois da Copa do Mundo, a internet estava muito... O momento da internet brasileira era o brasileiro se zoando pelo 7-1, né? A gente Tô lembrado disso. Tomou aquilo como... Pô, doeu. Mas depois a gente tirou sarro da gente mesmo e zoava. 7-1 foi pouco. Maior meme do ano, né? Com certeza. E aí o Esse Dia Foi Louco surgiu nessa época, assim, falando muito do 7-1. E André, minha esposa, estava grávida do Augusto, né? O Augusto hoje está com 6 anos. E ela criou um Instagram para ela, para falar de maternidade. E numa pegada bem de fazer meme. André é muito bem-humorada, ela fazia umas piadas e tal. E quando eu vi que ela estava ganhando muito seguidor, eu resolvi fazer um Instagram para mim, né? E eu pensei, poxa... Foi com inveja da esposa. Exato. Eu falei, o que eu vou falar? De história, de direito, Queria me expressar, né? Aí eu falei, não, vou falar de futebol. E vou falar de futebol de uma forma geral, assim. E Esse Dia Foi Louco, o nome veio assim, eu queria um nome legal, um nome que pegasse, assim, Capital Talk, né? Um nome foda. Eu queria um nome que fosse assim, que o cara lesse... Você acha Capital que foda? Eu acho. Aí, moleque. Então, olha para aquela câmera ali e fala... Eu falei Capital Talk, mas é Capitalk, ó. Capitalk, muito bom. Porque você... Ó, capital, tem talk, né? Tem uma... Né? Um trocadilho no meio. Então, Esse Dia Foi Louco. Aí, quando eu vi a ideia do Esse Dia Foi Louco, aí eu corri lá para ver se alguém já tinha. Porque tem sempre isso. Claro. Você vai... Claro. Sempre alguém já pensou nisso antes. Ninguém tinha. Aí eu fui lá, registrei. Esse Dia Foi Louco. E a ideia era essa, postar uma foto que contasse uma história de um dia que foi louco, né? Por falar em louco, qual foi o gol, tirando o gol do Augusto, O gol do Augusto. que você mais comemorou na sua vida? O gol do Augusto foi um desses, né, cara? Cara, se eu falar aqui... Não, pode ser de outro time que você não torce, né? Não necessariamente é o do time que você torce. Cara, é engraçado essa história, né? Assim, a história de falar o meu time, eu devia ter falado, já devia ter expressado de diversas formas, mas eu resolvi deixar isso... Empurrar com a barriga. Vai deixando. Quem sabe, né? E todo mundo sabe, no final das contas. Sei. Mas foi esse gol aí que você tá pensando mesmo. Lembra, gente? Aquele gol realmente, né? Aquele gol lá. Mas ele falou, o que eu mais comemorei foi o gol do Augusto. Eu até escrevi sobre isso. Eu falei, ó, esse gol foi o gol que eu mais comemorei na vida. Todo um contexto aí que envolve meu filho na escolinha e tal. Fala sobre esse gol, então. Não, pra quem não acompanhou. Eu escrevi uma crônica esses dias porque o Augusto entrou no futsal, né? E o pai sempre quer que o moleque jogue bola, que goste das coisas que você goste, que torça pelo seu time, mas a criança é um ser vivo. Eu não quero, eu obrigo mesmo. Pra mim. Ou pode morar fora, né? Com 3 anos. Isso, pode morar fora com 4 anos de idade, se quiser. Eu acho que dá pra fazer isso de uma forma assim, né? Forçar bastante a barra, ao ponto de, quando chegar o dia dele escolher, já tenha sido escolhido. Essa é a missão do pai, né? Exatamente. O dia que ele fala, não, eu vou escolher meu time. Não adianta, já foi escolhido. Exatamente. E aí, tem uma história boa da Copa do Mundo, que as histórias vão... Eu tava lá na Rússia, e a André me ligou, né? Falei, aí, irmão, como é que tá aí? Vamos sair daqui a pouco, tá? E você? Tô aqui no meu pai, aniversário dele.
ó, o Augusto tá ali cantando o hino do Botafogo. Eu falei, o quê? Cantando o hino do... Tira ele daí! Tá com meu pai lá, Botafogo. O pai dele é botafoguense. Tá com meu pai, tá cantando o hino do Botafogo. Eu falei, tira esse moleque daí agora. Olha o apelo que... Botafogo é sacanagem. Não, mas olha o apelo que é o avô, que é um... Ele ama o avô, cantando o hino do Botafogo. E ele, na época, tinha 3 anos, sem nenhum discernimento pra saber que o Botafogo... Quem é o Botafogo na vida, né? A referência que ele tinha era o avô dele. Então era um que risco maldade muito que grande. seria, né? Hoje contar a história. Tem um amigo meu que ele ameaça o filho dele, fala assim, ó, se você não fizer isso, eu vou colocar você pra torcer pro Botafogo. Aí eu falei, não, pai, você vai torcer pro Botafogo. Mas aí já é um moleque que sabe, né? Alguns não sabia, então... E ainda tem um primo botafoguense. O primo mais velho é uma referência anos? também. O primo tem 8. Pô, então é o Botafoguense mais novo do... Mais novo do DF. Não, mas meu cunhado é um cara que fez muito pelo Botafogo. Ele tem 3 filhos botafoguenses. E... Caramba, já é 13% da torcida. Guilherme Analógico, um grande botafoguense e que faz botafoguense. E aí eu falei, tira esse moleque daí agora. Aí deu essa confusão, né? Quando eu voltei, aí eu falei, não, agora vamos pegar pesado. Negócio sério. Vai pra escola ouvindo o hino do time, cantando. Hoje em dia, alguns falam assim, pai, ganhamos de quanto? Quando ele tem que dormir, né? Às vezes o jogo ele já acorda querendo saber o resultado do jogo, assiste jogo, vibra. E aí ele tá nessa fase do futsal agora, ele tá empolgado com o futsal, né? E ele queria fazer um gol lá no coletivo e não tinha saído o gol dele ainda. Porque, molecadinha de 6, 5 anos jogando, e ele não tinha conseguido marcar o gol. Ele tava ficando chateado, eu via que ele, sabe, calma, filho, é assim mesmo, aquela história. Eu já dei aula para criança no judô, né? Então, tem criança que tem níveis de ansiedade diferentes ali, com dar certo, não. E às vezes o fato de você não conseguir fazer uma coisa te desmotiva, né? Eu tava com medo dele se desmotivar, porque não tava saindo gol. E aí teve uma disputa de pênaltis lá no coletivo dele. E o Augusto foi bater o pênalti, né? E tava a Marcela no gol, né? E ela pegou todos os pênaltis. E daí eu pensei na hora assim, se ele não fizer o gol, né, e a Marcela pode defender, e ela pegou todos. Então, assim... É só mais um que ela pegou. O que tornou o gol mais importante. Exato, futuramente. Né? Aí eu pensei assim, se ele não fizer, talvez ele... No coletivo ele não fez, ele ficou chateado. Mas hoje, se ele não fizer, ele vai ficar muito, muito chateado. E aí ele surpreendeu, bateu, chutou a bola no ângulo, na né? Gaveta, assim, e a gente tava filmando lá e foi uma festa. E aí ele ficou assim, sem saber o que fazer. Me viu lá na quadra, saiu correndo e me abraçou, sabe? Então foi um momento muito foda pra mim. Demais. Que massa, que da hora. Eu tenho 2 histórias pra contar. Primeiro que uma tática que eu dou pra todos os pais que querem obrigar o filho a torcer pelo time que vocês torcem. Qualquer gol que tem de qualquer time, eu falo que é do Fluminense. Isso é importante, né? Qualquer gol. Ele não reparou, ele não sacou da camisa e tal. Qualquer gol. Gol! Ele mesmo já falou do Fluminense, é isso mesmo. Qualquer gol de qualquer time, qualquer seleção, gol do Fluminense. Então ele tá crescendo com isso na cabeça. O Fluminense faz gol pra caramba. Faz gol pra caramba. Eu quero um time que faz mais gol. Ano passado, os vascaínos pegaram os filhos dele. A Globo tava reprisando os grandes jogos. O Vasco foi campeão. E os molequinhos... Sério? Foi campeão. Ganhou a Libertadores aqui, ó. 20 anos atrás. Luizão, Donizete, Juninho. Pô, mas esses caras jogam. Até campeão. hoje. Acabou de ser campeão, filho. Acabou de ser campeão. Mauro Galvão. E a outra história que me marca, lembrou isso que você falou, que a primeira vez na vida que meu filho chutou uma bola foi no gramado das Laranjeiras. Olha aí. Ele, 2 anos de idade, ele nunca tinha chutado uma bola. Coloquei a bola na frente dele só pra tirar uma foto, filmar. E ele teve o impulso de chutar a bola e eu filmei esse momento. É muito da hora, né? Não, assim, o futebol é um canalizador, né, e facilitador da relação pai e filho, historicamente, assim, né. Tem um livro do Nick Herbie, né, chama Febre de Bola, que é um livro sobre a obsessão que ele fala, né. E o futebol é o pano de fundo porque ele é um torcedor do Arsenal, muito aguerrido, e o Arsenal, na época que ele perdia sempre, tá sempre dando Liverpool, tá sempre dando Manchester United, e aí ele fala de como é torcer pro Arsenal, né? Sempre você chora. E ele fala no livro que, graças ao ser torcedor do Arsenal, ele pôde conviver com o pai dele, que estava separado da mãe, e eles tinham uma relação muito conturbada, ele e o pai, só que quando jogava o Arsenal, eles sentavam junto para ver o jogo, eles tinham um assunto para conversar. Então, cara, é muito isso é mesmo. muito mais do que só o esporte em si, né? É algo que você tem em comum. Mesmo que você não torça pro time do seu pai,
que isso acontece, né? Eu acho Acontece. É uma canalice, né? É uma falha de caráter. É uma falha na educação. Não torcer pro time do papai. Só o pai tem a capacidade de perdoar essa falha. O meu, inclusive, perdoou. O meu também perdoou. O meu perdoou. Mas eu torci pro time da minha mãe. Então, né? Eu acho que aí... Você não torcer pro time do seu pai, tudo bem. Mas desde que seja o time da sua mãe. Porque se você não torcer pro time da sua mãe e do seu pai, aí você precisa realmente rever os seus conceitos. Então eu acho que o futebol atua como esse agente, assim, né? Que solidifica essas relações, cara. E você vai ver, ainda vai ter muitos momentos aí com o seu pequeno torcedor. Com certeza, e lá em casa é mais do que isso. Lá em casa, o meu pai, ele fez a minha mãe torcer pro Fluminense. Eu fiz a minha esposa torcer pro Fluminense, então ele não tem nem essa escolha de mãe e pai, porque a gente já vem fazendo esse trabalho há um tempo. E, inclusive, obrigado, pai, te amo, obrigado por me fazer tricolor. É bom deixar claro aqui. Carter, voltando pro Esse Dia Foi Louco, uma coisa que eu observo muito lá, uma das melhores tretas que tem é Messi e Cristiano Ronaldo. Pra você, quem é o melhor? O Messi é muito melhor, mas o Cristiano é maior. De novo, nessa discussão. Cara, essa brincadeira aqui... O Messi é o Jordan, o Cristiano é o LeBron. Eu acho que o Cristiano é um personagem, né, mais interessante. O Messi, ele é de fato um talento, né, assim... Aquele lance do dom, né? É incrível, né? Eu nem entro muito nessa história do dom, né, porque o Messi vai muito além do dom, assim. Só se tivesse... O Ronaldinho tem mais dom que o Messi, vamos ser sinceros. Mas o Ronaldinho não tem o foco do Messi, por exemplo. Então o Messi ele vai além de ter só o dom. Ele é um talento puro. O Maradona era um talento puro, mas o Maradona também não tinha o foco do Ronaldinho, né? Deixou que outras questões, muitas vezes extra-campo, atrapalhassem o desempenho dele. O Messi nunca permitiu que isso acontecesse, né? Desde que ele surgiu no futebol, ele está no topo do... realmente, vai ser difícil a gente ver outro jogador com essa entrega. E aí veio o Cristiano na mesma geração, o Cristiano um pouco mais velho, mas tendo que vencer muito mais obstáculos, né, para chegar junto do Messi ali e superar o Messi como ele superou várias vezes. Então os dois, eles coexistem assim como o Coringa e o Batman. Talvez se não existisse um daquela forma, o outro não existisse, né? Tem essa discussão nos quadrinhos. O Coringa existe porque existe o Batman, ou o Batman que existe porque existe o Coringa, né? Não dá pra saber. Talvez se não existisse o Batman, não existisse um vilão como o Coringa. E eu acho que o Cristiano Ronaldo e o Messi, eles se complementam nesse sentido, assim. Um é necessário para o outro ser tão grande quanto é. E o Messi, apesar de tudo isso, na questão do carisma, do personagem, aí o Cristiano Ronaldo ele consegue ser maior, assim, mais interessante. A gente gosta, talvez, do jogador mais bad boy, que falam dá uma declaração polêmica, a gente está acostumado um pouco mais com isso. E o Messi, ele é mais retraído, né? Ele é mais na dele, né? É igual comparar, né? Mal comparando totalmente, assim, mas só na questão da personalidade, o Zico e o Romário. Comparou, hein? Comparou Zico com o Romário, atenção. O Zico e o Romário, os dois gênios do futebol, mas qual dos dois é que tem aquela pimentinha ali? É o Romário que sempre, vai falar, né? Que vai falar que o Pelé calado é um poeta. O Zico vai ser muito... O Zico é um cara sensacional, é um exemplo dentro e fora de campo, assim como o Messi é também, mas que não entra em polêmica. E aí talvez por esse aspecto o Cristiano Ronaldo se sobressaia, né? E seja um personagem mais interessante do que o Messi. Eu concordo. Eu concordo. Acho que tem a pessoa jurídica e a pessoa física, né? Tem isso também. Pois é, a pessoa jurídica do Cristiano é maior que a do Messi, mas a pessoa física, o atleta ali é ao contrário. A pessoa física, o ser humano, o Cristiano Ronaldo sobressai ao Messi. O personagem, né? Nem o ser humano, assim, que não entrei nessa discussão de ser humano. É o personagem, é aquele cara que aparece vestido com um uniforminho ali do clube, o Cristiano consegue ser um personagem mais interessante. E pra você ser um grande personagem do futebol, você não precisa nem ser bom de bola. Lembra do Obina? Porra. É um grandíssimo personagem. Obina melhor que Eto'o. Sem jogar nada, praticamente. Jogou nada não, né? Jogava bola, mas assim... fazia os seus gols. Assim, o personagem tem uma proporção maior do que realmente... Total. Eu tenho uma pergunta boa pra você que eu tava pensando. Qual foi o
pior, melhor jogador ruim que você viu? O Bino é um bom exemplo. Não, Pois é, falou do Bino, eu lembrei disso. Recentemente o Stanley estava jogando muito na Eurocopa e estava falando que o Stanley era o melhor, pior jogador do mundo, pior. né? Mas teve vários, assim, né? O Romero do Corinthians aí, que... Mas, cara, o Romero, ele vestia aquela camisa do Corinthians e ele se transformava, né? O Obina é um caso desse. O Brocador, quando jogou no Flamengo também, né? Fez uma temporada espetacular. Só lá, depois subiu. Exato, porque o jogador que... a mística, ela incorpora a mística. A época do Fluminense do Tri, o Assis e o Washington era um pouco disso, né? Assim, o jogador que incorpora o espírito do clube. Eu não consigo entender. Tem jogadores que é só por uma pequena fase que jogam para um caramba e somem depois, parece que eles aprendem. Um exemplo recente, o Rodrigo Dourado. É Rodrigo Dourado esse mesmo? Que era do Fluminense atacante que... O Henrique Dourado. Henrique Dourado. Rodrigo Dourado. Tem um Rodrigo Dourado, não tem? Tem que é do Inter, né? Que é o... Exatamente, é por isso que eu confundi. O Henrique Dourado, no Fluminense, ele foi artilheiro do campeonato. Aí foi pro Flamengo, inclusive, já com o Flamengo, com esse time milionário que tem. E só foi aquela temporada que ele fez dezenas de gols e nunca mais. E tem muitos de pênalti, inclusive, igual o Gabigol. E tem muito jogador assim, né? Mas nesse caso, a camisa 9 do Fluminense, ela tem que ser estudada, assim, né? Porque sai o jogador, entra o jogador e os gols continuam, né? Você vai pegar, mas não é de hoje, assim, né? É do Ézio até o Fred que voltou agora. Mas antes do Fred, entrou o Dourado, fez gol, entrou o Pedro, fez gol. A camisa 9 do Fluminense, qualquer um que veste ela se dá bem. Tenho que concordar absolutamente. O clubismo aqui tá reinando. Desculpa, mas vai rolar clubismo aqui. Ninguém falou que não ia ter clubismo aqui. Não, ninguém falou. Qual é a frase do clubismo? O homem sem clubismo é um animal indefeso, né? Assim. Nelson Rodrigues. Carter Rodrigues. Carter Rodrigues. Uma coisa que eu acho interessante, que eu vejo nesse dia Foi Louco, que tem famosos que seguem e comentam e tal. Quais são, assim, os famosos, as pessoas, não só do futebol, que quando você viu que estava seguindo, acompanhando, comentando, você ficou mais feliz, mais impressionado? Cara, assim, tem muita gente, né, muito jornalista do meio, tem bastante, algumas pessoas que ficaram até amigas, assim, próximas, que a gente já se encontrou, mas eu lembro que lá no começo, assim, né, quando eu vi que um jogador estava seguindo, né, eu ficava feliz da vida, assim, né, nossa, olha isso aqui, cara, o Ricardo Rocha tá seguindo aqui, comentou, o Renato Abreu, sabe, que eu brincava muito com o Renato Abreu, tá seguindo a página, então são diversas pessoas, hoje em dia a gente vê muito ali, o Felipe Araújo, que é um cantor, né, ele tá sempre comentando ali. Tem uma atriz, não sei se é Débora Seco, que segue. Agora eu não sei. Tem uma atriz que eu vi há pouco tempo um comentário num texto que você fez, um texto não era de futebol, não sei se era sobre política, uma atriz famosíssima que comentou assim, puxando seu saco, nossa, os textos sempre incríveis. Quando eu vi, eu fiquei, caramba, que massa, velho. Isso é muito legal, assim, tem muita gente, se eu for falar os nomes aqui, eu vou até acabar sendo injusto com alguns, mas assim, é muito legal você ver que seu trabalho está sendo acompanhado, né? Esses dias aconteceu um negócio legal, assim, teve a contratação do Cristiano, do Messi, né, pelo PSG, depois teve o Cristiano, e aí eu tuitei assim, falei, olha, a contratação do Romário pelo Flamengo em 94 foi maior do que essas aí. Mas só que o brasileiro, né, complexo de vira-latas, não consegue enxergar. Era uma provocação e também lembrando uma coisa que eu acho que aquela contratação do Romário, naquela circunstância do cara ser o melhor do mundo e vir para o time do Brasil, não vai acontecer nunca mais, né? E esse tweet espalhou, depois eu publiquei também no Instagram, e daqui a pouco eu recebi uma mensagem do Kleber Leite, que foi o cara que trouxe o Romário, Flamengo, falando, muito legal ouvir alguém falando isso, olha que legal, né, pô? Eu falando da aquilo, hora, que da hora. Kleber Leite faz parte da história do que você postou. Então, dá para saber um pouco do alcance realmente da sua mensagem, né? O Carter, esse dia falou, cresceu tanto, o Carter contou pra gente que ele teve o privilégio de ignorar uma mensagem do Marcelo, lateral do Real Madrid. Por quê? Porque ele é muito maior que o Marcelo.
Imagina, foi um descuido, na verdade. Essa história é... Um é melhor, o outro é maior. Ah, foi um descuido. Ele é melhor, você é Um maior. é melhor, outro é maior. Na altura. Na verdade, foi uma falta de sorte minha, né? Que eu tava em Madrid, fui no museu do Santiago Bernabéu lá e tirei uma foto na cabinezinha ali. Acredito, não. Ele te chamou pra um rolê e tu não viu. E ele falou, pô, você tá na minha cidade. Aí ele mandou assim, respondeu, você tá na minha cidade e não fala comigo, né? Caraca. Qualquer coisa, eu tô aqui. E eu só fui ver a mensagem depois que eu tinha chegado no Brasil, 6 meses depois. Eu falei, meu Deus. Aí eu respondi na hora. Mas aí, infelizmente, essa história termina bem, porque eu voltei para Madrid e fui assistir o Valladolid e Real Madrid. Foi 4-1 pro Real Madrid. Encontrei com o Marcelo, tirei uma foto, né? Depois ele mandou uma camisa autografada, uma cena sensacional. Que massa. Não, se fosse eu, 6 meses depois, pô, você na minha cidade não veio? Tô aqui ainda. Comprava passagem no dia seguinte. Pode ser amanhã de manhã. É, a gente se encontra amanhã de manhã. Mas tricolor também. O futebol, tudo em torno do Fluminense. Marcelo, é incrível. É incrível. Ele é de Xerém, né? Ele é de Xerém, os moleques de Xerém. Os moleques de Xerém. Que da hora. Hoje só você posta nesse Dia Foi Louco? Ou tem alguma equipe? Tem gente que posta também? Não, como cara, é que tá? Esse Dia Foi Louco sempre fui eu, assim, 100%. Assim, a parte de criação, de conteúdo. Tem muita ajuda, assim, né? Pessoal que envia sugestão, que dá ideia. Isso acontece toda hora, assim, né? E também tem muita coisa que a gente se inspira. Você vê, olha... Essa semana aconteceu, eu vi lá uma outra página falando do jogador do Santos que essa história é maravilhosa, né? Esqueci o nome do jogador agora, mas o Santos contratou um japonês em 98. Eu vi você falando disso. E o japonês era uma estrela japonesa, o técnico Leão na época, conhecia da época que estava no Japão, trouxe o cara, o Santos estava empatando com a portuguesa lá, e a torcida começou a falar, 1, 2, 3, coloca o japonês, 1, 2, 3, coloca o japonês. O Leão chamou o japonês, colocou a Maezondo, o nome dele. Colocou ele em campo, primeiro toque na bola, caixa. Aí a torcida comemorou ele. Mandou você calar a boca, né? Aí todo mundo ficou, que isso, né? Aí acabou o jogo, vou perguntar, ô, japonês, por que você mandou? Ele falou, cara, eu não sei o que significa isso, eu só vi e achei legal. Imagina o japonês sair todo... Tipo assim, pô, que gesto massa, velho. Vou fazer. Mais ondo. E aí Caraca, eu vi essa véio. história em outra página, e aí eu fui contar do meu jeito, né? E aí eu vou falar disso. Eu aproveitei e falei de Musashi no meio. E aí, Então a parte criativa realmente, eu já sabia que era toda sua, mas ainda é, mesmo hoje com a página grande como está. Não, assim, eu acho que isso é difícil até de você delegar, né? Assim, né? Por enquanto, tomara que daqui uns anos eu possa ter uma equipe, uma redação, assim. Falando daqui uns anos e projetos futuros para esse Dia Foi Louco. Cara, assim, a gente tá... Eu acho que para você se manter relevante na rede social, você tem que acompanhar, né, as tendências, assim, né? E a gente tem procurado fazer isso, mas sem perder a nossa identidade ali. Foi pro TikTok? O olhar, fui pro TikTok. Tá fazendo dancinha? Não, cara. Inclusive, o nome da arroba do TikTok tá Esse Dia Foi Louco 10. Mas eu ia colocar sem dancinha. Eu ia falar assim, eu prometo pra vocês que eu nunca farei uma dancinha. Mas eu pensei bem, vai que eu quero fazer uma dancinha, né? Um dia eu quero fazer uma dança. Vai que algum dia. Mas até agora não tive essa vontade ainda. Parabéns. Você é um guerreiro. Não. Vamos esperar esse dia louco. Pode acontecer. DJ, solta aí. Vai se tratar, garota. Vai. Tô brincando. Cara, quando você jogava bola, quando você era criança, você se considerava um bom ou você é aquele baita amigão que ia pro banco? Cara, eu falei isso... Ia pro gol, né? Eu falei isso esses dias num texto, nesse Dia Foi Louco lá, e foi esse texto do gol do Augusto. Que eu falei que o Augusto tá descobrindo, né, jogando bola, hoje, o que eu já tinha descoberto, que assim, você não precisa ser o Neymar, você não precisa ser o Messi, o Cristiano, né? Fala um jogador bom aí. Davidson. Fred. Davidson. Não precisa ser esses caras. Tô ironizando meu ódio. Pra se divertir jogando bola, né? A diversão do futebol ela transcende a sua própria capacidade, assim, né? O jogo é muito interessante e... Agora, eu era craque, né? Tá sendo clubista? Agora eu era clubista com consigo mesmo? Assim, o meu esporte, que eu posso falar assim, que eu tive um desempenho aceitável, é o judô.
Né? 6 vezes campeão. Chegou da aula. 6 vezes campeão brasileiro de judô, respeita a minha história. Tá doido, você tá doido. Esse é o meu esporte. Campeão brasileiro universitário, né? Disputei vaga seletiva olímpica. Então, o judô realmente era a minha praia. O futebol é mais a diversão. E já passei raiva em muita gente. Não, eu te perguntei isso, porque a gente tem umas perguntinhas aqui que você tem que responder de primeira. Por favor. Vamos lá? Vamos. Escanteio curto ou longo? Escanteio longo. Escanteio curto é uma atrocidade dessa modernidade aí, que eu jamais concordarei. O meu zagueiro corre, cruza o campo inteiro para cabecear, o cara vai de escanteio curto. Gol fora de casa qualificado ou não qualificado? O gol fora de casa qualificado é a injustiça institucionalizada. A injustiça institucionalizada, quase não saiu essa palavra, mas é isso. Não existe nenhuma razão para esse gol valer mais do que o outro, especialmente nos empates. Aconteceu agora com o Flusão aqui, que 2-2 e 1-1 foi eliminado da Libertadores. Sem perder nenhum jogo. Exato, isso não faz sentido para mim. Pontos corridos ou mata-mata? Cara, eu sou um saudosista, né, como todo velho. E eu adorava aquele Brasileirão que chegava no final, classificavam 8 ali e começava uma nova competição, né? Claro, alguns clubes ficavam fora da festa, mas para quem continuava, era maravilhoso. Vamos lembrar de 95 que o Fluminense chegou ali, quase chegou na final, né? 4-2. Aliás, se tivesse o gol qualificado em 95, a final teria sido Botafogo e Fluminense, né? Porque o Fluminense ganhou de 4-1, perdeu de 5-2. Mas porque o Santos tinha a melhor campanha, talvez, e acabou classificando. Foi outro critério. E era muito legal o mata-mata, mas eu acho que hoje, para o negócio, assim, para o modelo, não comporta mais, seria retrocesso a gente pensar em voltar para o sistema mata-mata. Assim. Vamos lembrar que, assim, que o futebol brasileiro demorou a encontrar um caminho, né, de uma competição nacional que fosse rentável, né? Isso só vai acontecer na famosa Copa União, né, em 1987. Até então, o Campeonato Brasileiro era disputado com regulamentos esdrúxulos, 60 clubes, 90 clubes, e não dava dinheiro. Então, uma coisa que não dá dinheiro, que não se paga, não tem como ela permanecer, né? E a fórmula que se encontrou a partir de 87, né, com investimento, com patrocínios, é o que possibilitou a gente ter esse campeonato hoje com pontos corridos, e que voltar para o mata-mata não dá certo, né, cara? Vamos lembrar, assim, que historicamente, né, a competição nesse modelo, a primeira competição desse sistema de pontos corridos é o campeonato inglês, o antigo, né, que hoje é a Premier League, que surge exatamente pela necessidade que os clubes na época tinham de manter o elenco profissional atuando o ano todo. Porque o futebol deixou de ser amador na Inglaterra mais cedo, agora os jogadores são profissionais, você não pode contratar um time e jogar e ser eliminado na primeira rodada e ficar pagando o salário do cara até acabar o resto do ano. Então tinha que ter um campeonato que tivessem datas, que os clubes pudessem jogar mais vezes, né? E com isso conseguir mais recursos, então tá respondido. Ah, legal. Você tem mais 3 perguntas. Vai lá, manda a sua aí. De bate-pronto. Núcleo Bandeirante ou Águas Claras? Núcleo Bandeirante sempre. Mercadão do Bandeirante, Academia Peixoto, é lá. Amstel ou Heineken? Amstel, a cerveja da Libertadores, né? A Primo Malte. São Paulo ou Corinthians? São Paulo ou Corinthians? Meteoro, Pale. Santos ou Palmeiras? Santos, o time do Pelé, né? Fluminense ou Flamengo? Fluminense ou Flamengo? Flamengo. Tô tentando adiar o time dele, mas não tá dando certo. Você não sabe, não? Que time você torce? O maior do Brasil. Exato. Você tem Não deu. 100zinho na carteira para contratar Messi ou Cristiano. Quem você contrata? Não vai dar, né? 100zinho, né? 100 milhões. Eu não falei 100? 100 milhões. 100 milhões na carteira. Mas vamos supor que a gente esteja ali no sabe, escolhendo o time na educação física. Para ou ímpar? Na educação física, né? Que é aquele momento que você fala, pô, será que o filho da puta não vai me escolher? Eu não quero ser o último ali? E aí eu ganho no para ou ímpar, eu sou o primeiro a escolher. Tem o Messi e o Cristiano. Eu falo, vem, Cristiano. Vem CR7. Vem CR7. A 7 é sua. Deixa eu jogar com o pai. Que da hora, velho. Brasil de 94 ou de 2002? O de 94, pra mim, é um dos times mais subestimados da história. É um time massa, se você for ver, né? E eu acho que rompeu, assim, uma barreira bem maior e foi mais marcante. Então eu fico com o de 94. Beleza. Pênalti aos 95 do segundo tempo. Quem bate?
Só bate quem erra, pênalti é assim. Agora, para escolher um jogador para bater pênalti... De agora ou do passado? O maior batedor de... Cara, assim, eu acho que a gente teve alguns, né? Teve o Henrique Dourado que não perdia pênalti. O Evair era monstro. O Romário não perdia pênalti. Hoje em dia a gente tem o Neymar que bate muito bem, o Gabigol que também, o Edenilson lá do Internacional. Então esses jogadores tinham um Tem jeito o do Palmeiras diferente. também, que é o... Não tem. O Palmeiras não tem. O Palmeiras, infelizmente... Palmeiras e pênalti... não. Ah, mas tem as meninas do feminino que bate pênalti bem pra caramba. Aí deve ter. Mas o segredo é você escolher qualquer um que não seja o Vitinho. Você vai estar bem. Vai estar bem. Beleza, maravilha. Respondido. Para encerrar então, cara, infelizmente, que o papo tá muito da hora, muito legal, você como bom brasiliense, acho que vai saber responder bem essa pergunta. A gente faz uma pergunta para todos os convidados aqui do Capitalk. A gente chama internamente esse momento de leve trás. A gente quer saber de você, Carter, o que você levaria de Brasília para outros estados ou outro lugar do mundo que não tem outro lugar, só tem em Brasília, e o que você traria de outro lugar do mundo ou do Brasil para Brasília que falta aqui? Cara, assim, Brasília tem muitas qualidades, assim, né? E eu vejo algo que sempre chama atenção para quem não é brasiliense, é que fala assim, cara... Os caras param na faixa, né? Quando o carro vem, você dá a mãozinha ali e o cara para na faixa. E eu acho que esse é algo que já faz parte da nossa cultura, né? O pedestre vai ali na faixa, você parou. O nosso problema é que o brasiliense, a civilidade no trânsito, ela fica aí, né? Porque aqui no Brasil, se você der a seta e mostrar pro cara que você vai entrar... Ele não deixa você entrar. Ele não vai deixar você entrar. Vira uma competição naquele exato momento. Ele acha que ele vira o Pateta naquele episódio. Exato. Desse jeito. A seta, ela desperta os instintos mais selvagens, né, do brasiliense. Em compensação, se uma velhinha esticar a mão na faixa, ele fala, opa, preciso parar. Então, esse aspecto do trânsito de Brasília, da faixa, da gente não buzinar, encher o saco de ninguém... seja algo que a gente represente um pouco assim do nosso espírito coletivo, que eu acho que outras capitais e outras cidades do Brasil fariam bem se importassem. E uma coisa que é engraçada é que a faixa é uma lei nacional. Eu só vejo em Brasília. Eu tava em Belo Horizonte, meninão novo, né? Quase morreu, Estiquei o braço lá, o motoqueiro quase levou meu braço. É isso. O brasiliense, quando sai daqui, ele costuma correr... A gente passa sufoco. Correr é perigo, né? Porque ninguém vai parar na faixa. E trazer uma coisa pra cá, cara, assim... A gente falou tanto de futebol aqui, eu acho que a gente é carente de futebol, né? A gente tem uma Mané Garrincha aí que, infelizmente, tem áreas de elefante branco, né? O legado da Copa tá todo aí, gastaram 2 bilhões nesse estádio. E, assim, eu acho que o que eu traria para cá é mais entretenimento, né, esportivo, mais grandes jogos, porque isso faz a cidade se movimentar como um todo, né, gera conteúdo para a gente falar na rede social, e eu acho que é isso. Brasília precisa de eventos maiores, precisa de mais gente trabalhando e menos fã-clube de político. Ó, boa. Foi um dos melhores leve-trás que... Um dos melhores leve-trás que tivemos. Você acha que, já que você tocou no assunto, você acha que é muito específico de Brasília, mais fã-clube de político? Por ser a capital do país mesmo, e o centro político ser aqui? Eu acho que, infelizmente, o brasileiro, ele está muito acostumado com o populismo, né? Assim, o populismo rasteiro, né? Barato, né? A gente entende muito pouco de como funcionam as engrenagens do Estado, né? Um marco disso é aquela campanha para deputado do Tiririca, que ele falava assim, você sabe quem faz um deputado? Então vota em mim que eu te conto, né? E as pessoas realmente, se você for perguntar, as pessoas não se envolvem ao ponto de saber. Por que é importante você saber o que o cara faz? Porque você vai cobrar dele, né? Quando você contrata uma empresa, né, para detetizar a sua casa e no outro dia aparece 4 baratas, lá você vai falar, porra, o cara não detetizou aqui, vai chamar o cara de novo. Agora, se você não sabe qual que é o trabalho do cara, né, de um presidente, de um senador, de um deputado, de um ministro, de um juiz, de um promotor, porque até mesmo esses agentes públicos que
estão ali protegidos pela estabilidade, que tem cargos concursados, eles têm que ser fiscalizados também. Então, quando você desconhece essas engrenagens, você está sujeito ao populismo, né? E achar que está sendo feito é legal. E aí também a gente está hoje em dia exposto a uma gama de informação muito grande. Você acaba tendo dificuldade de absorver e de selecionar a informação que é boa, que é verdadeira, que é falsa, e gera esse cenário que a gente está vendo no Brasil hoje de instabilidade política, porque está exposta essa nossa deficiência em enxergar o sistema, como ele funciona, e saber cobrar de quem você confiou. Porque não é errado, você votou em fulano, você votou nele, ok, mas você tem que cobrar dele e tem que saber se ele está te entregando o que ele deveria te entregar, tá? Exatamente. É mais uma crônica do nosso querido mais uma crônica do Carter Rodrigues. Carter Rodrigues Batista. Carter Rodrigues Batista. Que da hora. Esse dia foi louco, então... Se o seu dia não foi louco até agora, a gente não pode fazer mais nada por você, porque... Exatamente. E para encerrar, agradecer a nossa equipe, composta também por Adson e Tomás. 2, muito obrigado pela presença. 3, esse bate-papo foi muito louco. Obrigado, valeu, Carter. Obrigado. Valeu, tamo junto. Carter Rodrigues, senhoras e senhores. Novo apelido dele.